Fala pessoal, estamos de volta aqui com o nosso Arquibancada aí depois de 2 semanas, né, Simar? Foi rápido, mas já estamos de volta, então seja muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, tá? Deixe seu like no vídeo, que vai ser muito importante pra gente. Bom, estamos de volta com a Arquibancada, hoje com um convidado muito especial, mas antes disso, é claro, vou passar aqui a palavra pro Alcimar. Fala, Alcimar, tudo bem? Descansou, cara, essas 2 semanas? Descansei um pouco. Descansou bastante? Nada, trabalho pra caramba. Trabalhando, mas tem um descanso da mesa aqui, né? Descanso da mesa. Estamos de volta. Não, estamos de volta e com tudo, o convidado de hoje é muito especial. Não só especial pela sua influência como arquiteto, mas também especial na nossa vida. Vai ser muito legal, já a gente fala quem é. Quero agradecer, claro, né, ao nosso parceiro de sempre, a parceira, né, Luciana, Casa Shop Criare, essa loja que sempre quando eu entro, né, sempre quando vai ter um podcast, eu sempre vou lá. E é incrível como a gente se sente em casa dentro de uma loja. É incrível, cara. A curadoria da Luciana é espetacular. Obrigado, né? Luciana. Valeu mesmo, né? Tudo de decoração, né, para sua casa, você encontra lá no Casa Shop. Precisou de ambientes planejados também, a Criare é extremamente incrível no que faz, né? Então, Casa Shop Criare em Itaperuna, né? Se você não conhece, passa lá para conhecer, principalmente se você for arquiteto, tá bom? Então é isso. Bora pro nosso convidado? Bora pro nosso convidado de hoje, nosso grande amigo, grande arquiteto, Evandro Melato. Seja bem-vindo, amigo. É um prazer estar aqui com você. A gente está esperando há alguns meses por esse dia e vai ser muito bacana. Obrigado por ter aceito o convite, tá? Eu que agradeço, meninos, porque eu tô nervoso, né? Fica tranquilo. É porque eu não tô acostumado, mas Tranquilo. Eu espero contribuir de alguma maneira e eu que agradeço o convite de vocês, o carinho, a amizade, né? É recíproco tudo que vocês me disseram no início e a gente é parceiro de longa data e com certeza a gente vai continuar nessa estrada juntos. Com né? certeza. A gente escolheu arquitetura, então Sim. agora aguenta. Né? Eu falo por mim, amigo, é um prazer da nossa parte também, tá? Bom, e como já é de praxe aqui no programa, segura-se aí nos seus lugares que a gente vai começar o papo, mas antes, eu e o Simar vamos dar aqui a nossa dica do dia e a do Evandro fica por último. No finalzinho do programa, o Evandro dá a dica dele. E não coincidentemente, hoje eu quis trazer um livro que tem tudo a ver com o nosso papo, que é O Caminho do Artista. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre a trajetória do Estúdio 126, do Evandro. E esse livro é da Julia Cameron. Sim. Eu ainda não li esse livro, está nas metas de leitura aí desse ano, mas recebi excelentes indicações de pessoas incríveis que leram esse livro. É mais ou menos... Ela já traz na capa, né? Desperte seu potencial criativo Sim. e rompe seus bloqueios. Virou um movimento mundial esse livro de alguns artistas, Sim. porque ela traz algumas, não lições, mas é uma série de exercícios, sabe? Quando a pessoa trava na criatividade e tal. Eu tô curioso para ler que quem me indicou foi uma pessoa bem interessante. Então, tá aqui a indicação para você também. Tô repassando e já vou ler esse livro. Não, e tudo da Julia Cameron é muito bom, né? Eu já li alguns livros dela e ela realmente te desperta um lado criativo que às vezes está meio adormecido em você. Ela faz um exercício bobo, né, de criatividade e de repente você tá ali criativo de novo. Eu tô muito curioso para ler. E o seu, irmão? Então, eu comprei esse livro essa semana, né? Já tô aqui lendo, já tô aqui na metade, que é um livro do Bauman que eu sempre quis ler, que é o Modernidade Líquida. E, cara, como que ele tem a ver com o programa de hoje? Porque o Evandro, acho que ele não é nada líquido, né? Não. Porque nesse livro, ele fala muito de como o passado era sólido, né? Toda a construção de uma sociedade, ela se transformou e ela ficou muito sólida. E como a modernidade, ela é líquida, né? Como ela se esvai, como ela termina os seus movimentos de forma muito rápida, ela não perdura no tempo, né? E depois, no momento certo, eu vou falar sobre, né, o que eu penso da arquitetura do Evandro, que é uma arquitetura que é moderna, mas que ela se estabelece, né, de uma forma muito sólida. Então, vale muito a pena ler o livro do Bauman. Para quem gosta de filosofia, sociologia, né, é um livro que te faz pensar o caminho que a gente tem seguido na nossa modernidade. Bacana, muito bacana. E a sua Fica indicação fica pro final do programa. Bom. Amigo, novamente, prazer, obrigado. Cara, acho que a primeira pergunta que veio na minha cabeça quando eu te conheci lá em 2009 foi como que esse cara chegou aqui, né? Tipo, a gente se conheceu no primeiro dia de aula, nós três, né? Isso. Curiosamente. E dali a gente começou a se conhecer, estudar juntos, mas
como que você chegou na arquitetura, né? Porque a sua trajetória já vem grande também de trabalho, né? Então, como que você chegou até ali? O que te despertou para fazer esse curso? Olha, então, eu trabalhava na construção civil, no setor há muito tempo. E antes disso eu fiz comunicação social e fiz jornalismo. E, na verdade, eu fiz jornalismo porque eu já tinha testado mais uns outros 2 cursos e era o que tinha na faculdade. E dali eu fiz algumas amizades e por ali fiquei. Depois eu fiz uma pós-graduação em comunicação empresarial na Universidade Federal de Juiz de Fora. E nesse período, um amigo estava passando aqui em Itaperuna e falou: Evandro, estão colocando outdoor que vai ter arquitetura em Itaperuna. E eu lembrei de você, eu acho que você deve fazer, é o que você gosta. E aí eu falei: Mirim, vou fazer. E aí foi assim. Aí eu vinha para Itaperuna e comecei. Mas eu já gostava de arquitetura. Eu já consumia livros, literatura, bem antes de fazer arquitetura mesmo. A gente só não tinha oportunidade porque eu precisava trabalhar e ficar na cidade. Então não tinha como ir para outra cidade fazer arquitetura. Você lembra de algum olhar mais novo, assim, que já te atinou para isso desde novo, de gostar de arquitetura? Cara, eu não lembro de influência e referência nenhuma. Acho que a única que eu tinha era do meu pai, que era pedreiro. Então, acho que eu vivia com arquitetura dentro de casa, mas de outra maneira. Já teve um contato ali? Né? Então, a gente já sabia da construção civil com o olhar do executor, né? No caso do pedreiro, não da mão de obra ali, mais chão de fábrica. Então, a minha referência talvez possa ter sido meu pai. Hoje, talvez eu enxergo dessa maneira. Mas eu nunca... Não me recordo de ninguém. Eu comecei a adquirir através da faculdade. Aí, sim, quando eu comecei a me envolver com o curso, com arquitetura, eu realmente... aquela paixão, ela se despertou e eu fiquei muito interessado no assunto. E daí comecei a estudar, a pesquisar, a trabalhar muito. Tudo era arquitetura. Tem até um amigo que... Ele falou assim: eu sou um arquiteto prático, porque toda vez eu viajava com você, a gente só via arquitetura. Ele aprendeu. Ele aprendeu. Aí o Marcos, ele mora em Brasília, ele fala: Evandro, eu sou um arquiteto prático, porque a gente só falava de arquitetura. E aí foi um período que eu fiquei realmente muito intenso, estudando muito, e só vivia arquitetura. Foi até extremista demais em alguns momentos, assim. O que me marca, assim, e o que eu lembro parece que foi ontem, né, que isso aconteceu. A gente se conheceu em 2009, né, dentro da sala de aula de arquitetura. E uma coisa que me chamava muito a atenção era a sua maturidade, né, para resolver determinadas coisas que pra gente, às vezes a gente tinha muita dificuldade em resolver aquilo. E o Evandro, desde o início, ele sempre foi muito prático, né, resolvia as coisas de forma muito prática. Eu lembro como se fosse hoje, o primeiro trabalho, assim, que a gente fez era um grupo em que o Evandro estava. E a gente queria fazer uma coisa ultra mirabolante, e a gente tentando resolver, o Evandro chegou e fez assim, e resolveu. Não, mas assim, e de uma forma muito prática. Não, vamos fazer isso, e resolveu. Então, assim, estávamos todos começando no caminho da arquitetura, mas aí eu acredito, né, que essa sua trajetória, né, nos outros cursos, e também a sua trajetória de vida, seu bom gosto, quando chegou na faculdade fez toda a diferença. Né? E aí eu acho que o período de faculdade foi muito bom, estressante ao mesmo tempo. Foi. Bom com asteriscos, principalmente para você, que você é de Muriaé, né? Você é natural de Muriaé. Todos os dias e voltava. Vocês também, né? A gente também. A gente comungava quase o mesmo percurso, né? Exato. Uma geografia diferente, mas eu acho que... E se encontrava em Itaperuna. Foi um período que a gente lembra com muita saudade sempre, né? Que foi um período, assim, complicado, né? Como todo curso de arquitetura, foi bom, mas bom. Exatamente, mas teve ali, foi muita pressão, né, cara? Mas isso... Isso também formulou novas perspectivas, eu acredito, na nossa formação também. Foi um período muito difícil para mim, então, assim... desencadeou uma crise de ansiedade altíssima. Eu cheguei assim, porque a gente trabalha o dia todo. Pegava a van para vir para Itaperuna e depois a gente estudava, depois voltava para casa. Você tinha um processo de muito
muita maquete, muito trabalho, muito isso, muito aquilo. Foi duríssimo. Que você vivia só para aquilo, né? Então, assim, acho que você acaba ficando realmente muito cansado. Obviamente, eu acredito que tudo foi muito bom, positivo. Hoje a gente consegue enxergar, na hora talvez a gente não consegue, porque você está inflamado pelo excesso de coisas que a gente tem que fazer, né? Que dá conta. Além de tudo, você tem que ser filho, o outro é marido, o outro é esposa, o outro... E aí cada um com o seu, cada um, né? Então, eu acho que, de certa forma, foi um processo muito difícil, mas hoje eu enxergo que nós tivemos algo... Porque hoje a gente consegue comparar alguns colegas, né? Que vai saindo em algum momento da faculdade. Você consegue compreender por que tanta pressão. Porque era muito pouco tempo para muita informação. Muita informação. E aí você saía ainda cru de muitas coisas, né? Então, acho que hoje eu entendo, mas eu acho que foi muito importante, justamente para no processo de literatura para a gente, sabe? Foi muito bom. Referência, né? Nomes, foi demais. Então, eu acho que isso foi muito importante. E aí, para completar, né, a linha de raciocínio que eu estava, é que a nossa turma ela era formada muito de vontades, né? Uma instituição que estava começando com curso e era uma instituição que no momento tinha a vontade assim, de ser muito grande, de ter o melhor curso. Então tinha a força deles querendo muita coisa. A gente da região que esperou arquitetura por muitos anos, né? Então a nossa turma era uma turma muito madura. Né? Era uma turma muito madura, né? Era de uma energia muito forte, porque todo mundo ali... grande maioria tinha já um curso, né? Já tinha feito uma faculdade e alguns não, alguns mais novos, mas assim a grande maioria. E acho que era uma raça, um desejo de todo mundo fazer acontecer, de aquilo dar certo. Parecia que todo mundo estava querendo demais uma coisa, não era uma coisa assim. Exato. E aí uma coisa que me marcou em você, e que eu acho que eu vejo isso nos seus projetos, era a sua capacidade de ressignificar algumas coisas. Né? Talvez tudo que a gente passou de problemático ali dentro, você sempre ressignificava. E eu via que quando você voltava com os projetos, eu falei, caramba, o Evandro realmente, ele consegue. E aí a gente, meio que dentro do nosso grupo, a gente tinha um grupinho grande, a gente meio que falava assim, cara, eu preciso fazer isso também. Né? E isso me formou muito. Cara, como o Evandro ele vira a chave assim, de forma muito rápida. Sim. Né? E engraçado, eu acho que a gente vai falar disso em algum momento. A arquitetura ela é feita disso. Né? Você tem que virar a chave várias vezes no mesmo projeto. Né? Às vezes com a mesma ideia você tem que estar virando ela várias vezes. E aí a pergunta, né, acho que pra gente fechar esse período de faculdade, eu sei que te ensinou muito arquitetura, né? A gente sabe das influências e tal. Mas o que a faculdade te ensinou sobre a vida do arquiteto, né? O cotidiano? O que você traz disso? Nossa, do cotidiano não muito, né? Porque a gente sai imaturo, né? Alguns têm umas referências equivocadas da profissão, acha que aquilo é só às vezes elementos 3D, é uma arquitetura de excessos e não entende a necessidade realmente da casa, de morar, e o que aquela pessoa vai viver aquilo. Então, eu acho que a faculdade, eu não sei, acho que todas, né, não prepara o aluno no final mesmo para enfrentar o mercado de trabalho e entender. Então, assim, a gente tinha mais poesia, né? A gente entendia mais o morar, a forma que a gente precisava captar do cliente as necessidades deles e transformar aquilo em projeto. E entender, além da estética, forma, função, né? A plástica, o que aquela volumetria também quer dizer. Que, além de tudo, você tem uma tentativa de assinar o projeto, de fazer com que aquilo tenha sua cara, né? Que é o que a gente hoje no escritório a gente busca. É um duro caminho, né? Até você também encontrar, amadurecer o traço. Porque a gente sai da faculdade, eu acredito, muito animado, né? Porque a gente faz muitos projetos, às vezes, que são utópicos, né? Ou que a gente tem um cliente, mas ele não é um cliente real, né? Não, ele é um cliente fictício ali, a gente tem que atender as necessidades, mas por isso a importância de viajar muito mesmo, né? Porque ali você tem a oportunidade de fazer coisas que
talvez jamais você venha fazer. Exatamente. É importante, né? Passar pelas Mas camadas, tem né? que passar por esse filtro pós-faculdade também, porque senão a gente sai... Mas isso eu sempre tive... Né? Eu levei isso muito a sério. Eu fazia coisas que eu achava assim... teve uma vez que eu lembro uma fase que eu fiz uma forma muito extravagante. Uma forma difícil de você resolver técnica dela. E aí o Arthur falou, continua, porque é isso que vai fazer você se reinventar, entender, porque a partir daquela dificuldade você vai desenvolver uma inteligência para que você continue criando esses desafios dentro de você. Sim. Isso eu não esqueci, porque às vezes a gente vai encontrar situações que vai te colocar em xeque. Porra, será que é isso que eu estou fazendo está certo? Ou o cliente quer uma coisa e você não tem a coragem de oferecer uma outra coisa para ele. Muitas das vezes no escritório a gente tem esses problemas, porque às vezes eu gosto de mostrar, olha, isso aqui foi o que você pediu. Mas você está aberto a olhar uma outra coisa que eu gostaria de te mostrar? Aí a gente vai e mostra uma coisa completamente diferente, atendendo o briefing dela, porém com uma estética e uma força muito maior, e a gente assinando o projeto, né? Legal. A gente fortalecendo aquela ideia do traço, da assinatura, não deixando de acontecer da forma, função e etc. Né? Interessante. E lembrando também, né, que nesse período também, lá em 2009, você conheceu também o Fabrício, nos conhecemos todos, né, em sala ali. Inclusive, um grande abraço para o Fabrício. Ele não veio porque ele dizia que não tinha slide para ele passar. Aí que isso, amigo? Ele falou, não tinha slide para ele passar. Piada interna. Ele só passava slide e eu falava. E aí ele falou, você não tem slide, deixa que aí você vai sozinho. Um abraço, Fabrício. Abraço, Fabrício. Fabrício, que é o seu sócio no Estúdio 126 desde... Minha alma gêmea. Só uma da complemento, né? Eu acho que vocês complementam muito. E isso foi muito engraçado desde sempre na sala, quando os trabalhos começaram a ser em dupla, em grupo, né? Já foi ali um contato bem bacana. Em relação a isso, depois que você se forma, vocês fazem o Estúdio 126. Sim. E desde o início foi isso, né? A gente vê que vocês vêm galgando um traço e também expressando um tipo de arquitetura que, de certa forma, a gente não vê muito, né? É uma arquitetura mais diferente. Brasileira, aquela coisa mais romântica, como você falou. Desse tempo que vocês estão até hoje, você consegue pensar um pouco os projetos, não os mais relevantes, mas aqueles que marcaram um pouco o escritório nesse período de tempo pós-formatura ali, nesses primeiros anos de carreira, né? O que vocês pensavam lá atrás? Cara, a gente tem que seguir esse traço, essa linha. E qual foi o projeto que você acha que Eu acho que desde a faculdade, eu acho que eu e o Fabrício, durante o período da faculdade, nós já estávamos formando uma dupla com o mesmo intuito, com a mesma ideia. Ele com uma faculdade, eu também. Ele com a maturidade, eu também. Sim. E a gente entendendo que, a partir daquilo, era a nossa última chance de dar certo na vida, né? Então, as coisas estavam muito conectadas. E ele também com um gosto muito parecido em relação à arquitetura, a tudo que a gente via. Às vezes, eu vi isso, eu também vi. E quando a gente via nos trabalhos e nas coisas que eram de dupla, a gente tinha a mesma linha. E ele muito acessível também, porque eu sou mais intenso, ele é mais calmaria, então eu acho que dá certo, é um casamento sem sexo que dá certo. E ele também muito técnico, você muito conceitual, era um cara... Exatamente. Foi um casamento legal, cara. Foi muito legal. É bem isso aí, isso aí, a gente... Perfeito. E ele me abraçou e eu abracei ele numa situação que a gente precisava trilhar junto. A gente vinha no mesmo carro, a gente fazia essas questões todas juntas. E depois... O Fabrício é o famoso aluno que nunca levou um caderno para a faculdade. Nunca levou um caderno. Inteligentíssimo. Inteligentíssimo. Caderno. Abraço, querido, novamente. Safado. Só uma pode folha. Falar safado aqui. É porque ele sempre chama todo mundo de safado. O que é safado? Mas, Evandro, você lembra depois, vocês
forma o estúdio nasce, vocês começam a trabalhar muito? Então, o que acontece? Tem histórias muito, assim, eu tenho uma... Quando eu saí da faculdade, a gente já estava trabalhando porque aconteceu algumas oportunidades dentro do meu trabalho anterior. Então, assim, quando a gente foi percebendo, foi aparecendo. Como eu tinha muito contato através do meu trabalho, né, da construção civil, e as pessoas já se identificavam comigo, e começou a aparecer. E aí, como começou a aparecer muito trabalho, eu convidei o Fabrício e depois veio o Natan, que está com a gente esses 10 anos, e aí a gente tem uma equipe de 6 pessoas e que a gente vem... eu não consigo lembrar algo... É tudo tão... A gente gosta de tudo, né? Porque a gente faz isso tão bacana. Mas, assim, eu consigo, talvez, falar momentos... um mini shopping que a gente fez, um parque em céu aberto, agência de carro, mas a gente tem essa coisa da Casa Cor, né? Uhum. Que aí eu acho que muda um pouco a chave do estúdio, mas a gente, assim, eu tenho lembranças de muitas casas legais, muitas coisas, porque são pedidos, desejos e sonhos diferentes. Uhum. São todos especiais. Eu não consigo falar porque é igual, sei lá, você é pai, você não consegue dos seus filhos você falar que isso... Não tem como. Você tá entendendo? Então, todo mundo a gente tem esse carinho, esse afeto, esse amor, o mesmo desejo que aquilo dê certo. Eu não consigo, de verdade. Entendi. Mas foi uma crescente. Mas eu acho que até saindo da questão sentimental, né? Os projetos são todos filhos, né? Sim, Você quer estar ali vendo eles o tempo todo. E tem projetos que a gente realmente... Ele toma um caminho em que você vai ficando muito apaixonado por ele, sim, né? Eu entendo. Mas, assim, eu acho que tecnicamente falando, você tem sim, eu acho que um projeto que ele alavanca o estúdio, ele é a virada de chave do estúdio, que, assim, eu falo porque, assim... Eu lembro que eu não fotografava arquitetura e você falou, amigo, preciso fotografar um projeto. Preciso. Aí a gente pode falar que a gente, assim, eu não tenho, assim, não é o preferido, talvez, não é isso esse sentido. Não e nem foi essa, assim, entendi. Né? A intenção da pergunta. Entendi, eu não captei certo, então. Aquela virada, sabe? Aí a gente tem. O projeto. Aí, por exemplo, esse bangalô Cataguases, ele é o grande clã do nosso portfólio, que ele simboliza muita coisa. Ele simboliza o sonho de ter algo que a gente buscava naquele caminho, que é ser percebido pelo público e também pelo consumidor de arquitetura e pelas revistas e tal. Uhum. Então, o que acontece? Na chegada do Prêmio do Bangalô Cataguases, foi assim, nós fomos e o cliente ele tem um potencial muito grande. Quando eu cheguei na residência, eu vi aquela mata, aquele lugar bonito. Aí era uma reforma, ele queria fazer uma piscina no qual ele tivesse o spa ali dentro, ele tivesse a sauna naquele lugar, tudo concentrado. E aí eu falei, vamos ali em cima? Aí a gente subiu, e aí quando a gente chegou, eu falei, olha esse visual. Por que você deixa a piscina ali embaixo, e quando a gente subir, você vai ter a sua sauna, porque ele já tinha uma sauna a vapor, ele queria uma outra sauna, e aí a gente faz a sauna seca aqui, a gente faz uma sala de banho, aí tinha um spa, e aí aquilo foi, poxa, vamos ver como que fica. Fizemos o projeto, ele falou, poxa, gostei, vamos fazer. Aí quando ficou pronto, tinha a possibilidade, a gente viu o prêmio Deca, e aí eu falei Fabrício, dá pra gente fazer, vamos escrever esse projeto, porque tá legal e tal.
Aí ele falou assim, vou ligar para o Alcimar. O Alcimar não estava fotografando arquitetura, não. Ele fotografava só junto com a esposa os casamento, festa. Aí eu falei, não, vou chamar o Alcimar para fotografar para a gente. Só que tinha uma coisa que o prêmio, ele já tinha encerrado as inscrições, mas em seguida ele foi prorrogado para uma semana. Então, em uma semana, o Alcimar apareceu em Muriaé, nós fomos a Cataguases. Aí ele falou assim, Evandro, tá nublado. Eu falei, não, você dá um jeito. E aí as nuvens abriam, ele agora abriu, aí tirava foto. Exatamente. E aí aquilo foi... a gente falou assim, caramba, como é que nós vamos fazer? Não, vamos esperar. Aí a gente entrava. Aí esperava mais um pouco. Abriu, vamos, corre, faz essa avisada. Faz louco. Essa, faz aquela. E assim, foi tudo muito espontâneo, porque a gente não tinha preparado. Tinha ideia. Evandro, eu não tinha ideia do que era fotografia de arquitetura na época. A gente não preparou o espaço. Tava molhado, a gente esperou secar. Tem as imagens. Tem as imagens dele aí, ó. Projeto, né? Olha só, cara. Não, assim, aí foi o que eu falei pro Evandro. Evandro, a essência, as fotos não tá do jeito que a gente sonhou. Sim. O tempo não tá do jeito que a gente sonhou, mas a essência do projeto vai levar ele pro prêmio. Mas aí a gente tinha muito sonho ali, né? A gente... A energia conta muito. Nossa, demais. Eu acho Pelo que você conta, eu lembro que você ligou morrendo de rir. Cara, que loucura, correria pra fotografar hoje e tal. Aí foi muito engraçado. Quando ele tá vendo, tava molhado. A gente não tinha como preparar. Não, tinha chovido. Era um caos e nós não tínhamos mais. Do projeto, né? E nós não tínhamos mais. O projeto é maravilhoso. Nós não tínhamos mais tempo. Maravilhoso. Aí nós chegamos, aí você mandou, coitado, as fotos na pressa. Aí a gente selecionou, não sei se era 4 ou 5. Era. Sim. E aí a gente enviou. E aí, coincidentemente, eu estava em Cataguases numa outra obra. Aí liga a moça, que é do Prêmio Deca, vocês foram selecionados para a final. Eu falei, amo essa foto. Essa é uma foto linda. Eu falei, não acredito. E aí eu fiquei muito feliz, liguei para o Fabrício, aconteceu isso, liguei para o Alcimar, e aí foi, liguei para o Jefferson, aí foi dividindo. Aí quando a gente tá no aeroporto na semana, sei lá, seguinte, que a moça nos ligou. Aí já é o outro. Aqui é o outro. Pode voltar. Parou aí. Aí quando a gente tá no aeroporto, eles publicaram uma foto de capa que estava... Eu acho que é essa foto ali. Se eu não me estou enganado. Eu acho que é essa. Eu lembro que foi muito significativo o chuveiro. Porque é Deca, né? Então eu acho que o chuveiro... Aí o Fabrício falou assim, a gente ganhou. Meu Deus. Eu falei, não me ilude, Fabrício. Eu não trabalho com ilusões. Aí ele falou assim, eu acho, porque se ele colocou isso, ele tem toda uma matemática, né? Porque isso aqui já passou por essa etapa e estava quase na hora do prêmio. E a gente, tipo assim, tudo atrasado, a gente... Nossa, um equívoco. E aí a gente foi... Tudo errado. Quando a gente chegou no hotel, aí a gente encontrou o Léo Romano. Eu falei, o Léo Romano, Fabrício. E ele assim, oi, tudo bem? Vocês vieram pro prêmio? Eu falei, sim, a gente estava na mesma conexão de grupos, né? Tipo, o carro vinha buscar, levava você pro jantar... E a gente, assim, fingindo costume, assim, né? Porque a gente não tinha encontrado com essas pessoas, né? Então tava o Jader Almeida naquela noite. São pessoas que vocês são fãs, né? Que a gente é admira. Muito tava João Armentano, tava o Nildo José. Olha isso, que legal. Tinha tanta gente legal. O Raul Justes, né? Que é jornalista. Sim, ele foi super bacana com a gente. O Daniel Mangabeiras, do Bloco Arquiteto, que depois ficou assim... Encontrei com ele em Tiradentes, ele gritou a gente, conheceu a gente, né? Porque a gente fica assim, né? Quem somos nós? Ele falou, nossa, Lô, vi vocês e tal. Então, assim, a gente encontrou com várias pessoas que a gente admira e ali a gente se conectou naquela noite e a gente falou assim, caramba, a gente está aqui com... É realidade, né? Com uma foto que a gente não estava dando muito por ela, não era o Alcimar. Eu perturbei o Alcimar, falei, Alcimar, não tem como fazer. Vamos não fazer tem como. Isso. A luz não tá boa. Eu falei, Fabrício, vamos nessa força.
Exatamente. O Alcimar sofreu. E Não, esse mas foi quando- o primeiro prêmio Deca, né? Foi o primeiro prêmio. Eu brinquei com o Evandro, falei, ó, sou pé quente. É, a gente fez. foi. Cara, mas foi muito legal. E uma Foi. coisa que pra mim é muito significativo Muito é que legal quando esse eu projeto. lembro de ter ido a Cataguases, quando eu ainda tava na faculdade. Foi, nós fomos. E Cataguases, cara, é maravilhoso, que é um berço da arquitetura, Foi, né? Tem é um muita marco presença de Aninha modernista, Maier né? ali Sim, e tal. sim. E aí eu acho que foi muito significativo, eu fiquei tão feliz, cara, por vocês, porque assim, eu lembro muito da trajetória de vocês na faculdade, os primeiros passos do escritório. Você sempre foi uma pessoa que sempre, assim, trouxe as referências, você sempre foi apaixonado por revistas. Muito. E aí cara, o dia que eles ganharem, que o Evandro... O que a gente fala? Eu lembro... A gente brincava eu lembro que de um vocês papo. seriam a primeira capa de revista, sem dúvida. E da foi, turma. assim seja. E foram, né? Foi, E maravilhoso, foram, a gente cara. previu certo, né? Essa brincadeira. Exatamente. Então esse foi o projeto realmente que foi a virada de Foi, chave. esse foi a virada de chave. Porque Isso aí- antes disso, né, acho que voltando até, vocês vieram numa crescente, vocês fizeram muitos projetos bacanas, Sim, coisas sim, interessantíssimas. sim. Mas aqui a gente, se você for observar, eu já considero que a gente já... Porque a gente saiu da faculdade, eu acredito, pouco tempo. Uns, sei lá, 2 anos, 3 anos. 2, acredito 3 que anos. sim. Pois é, 3 ainda eu anos. acho muita coisa imatura quando a gente começa a ver, não, né? lógico, Quando Mas você já tinha um olha... traço, Exato. a perseguição do A gente traço, já né? tinha... Exatamente. Não, eu poderia ver esse projeto em qualquer lugar e eu falaria que ele era seu. Sim. Ah, que bom Porque, ouvir isso. Os seus traços, A eles gente- sempre eles são leves, né? Você percebe uma leveza muito grande. Você percebe a presença natural, que foi uma coisa que A você sempre gente buscou. gosta. A natureza, mas eu acho que os seus projetos, eles sempre buscaram, e esse é uma prova disso, ele busca contemplar a natureza com extremo conforto. Né? Então é uma presença natural com muito conforto. É um projeto que ele passa conforto na forma. Tem sempre a questão da poesia, da bossa. Tem, né? tem. Do romantismo. Exatamente. Aí a essência é realmente passar. E aí o pedido deles também era que queriam uma coisa com liberdade. Então você vai ver que não tem guarda-corpo, não tem. Então eles têm, porque a gente tem, vai cair, a pessoa... Sim. Não, a ideia é as pessoas têm a percepção de chegar Muita até... psicologia ambiental. É difícil, né, você aplicar isso. Mas abaixo tem embaixo do onde aparece um ponto dessa cobertura, que é um espaço gourmet que a gente fez também, você fotografou, que foi feito um trabalho de pedra-sabão muito Eu lembro interessante. desse projeto, lindíssimo. A piscina é lindíssima. Foi aí que a gente se conectou com o Soasmar Puperi, que era um dono de uma mineradora e hoje ficou para os filhos e a esposa, né? Que eles eram a família do Quartzito do Brasil, são pessoas lindas, pessoas que de uma generosidade, e que o Soasmar ficou um amigo muito grande. Legal, e a gente se falava sempre ao telefone. Eu falo no passado porque ele faleceu, ele teve um câncer e foi muito rápido. E a gente tinha uma conexão muito grande. E ele me apresentou muita coisa. Então, olha como é que as coisas vão acontecendo no percurso da vida. Então, são conexões, Sim. são amizades. Então, se eu não tivesse, às vezes, uma liberdade, uma amizade... Alcimar, você vai fotografar para mim? Isso não ia acontecer. Então, essas conexões, eu acredito nesse contexto já escrito. E aí, por exemplo, a gente firmou uma amizade muito grande, bacana, que aí eu frequentei a casa dele, a pedreira, e depois a gente teve outros trabalhos juntos. A gente como especificador de pedra-sabão e ele como o quartzito, né? Como a indústria que industrializava todo o produto. Eles extraem também. E aí ele foi e falou assim... Depois do prêmio Deca, ele vibrou, ele ficou feliz e tal. Aí, quando surgiu o convite da Casa Cor, ele falou, eu vou fazer com vocês. E aí a gente... porque você não entra simplesmente, e aí você vai lá e quem vai te fornecer os produtos, quem vai patrocinar toda essa ideia. E aí ele falou, nós vamos fazer essa Casa Cor juntos e tal. E aí ele ligou para a Júnia... A Júnia Nock, que é uma das curadoras da Casa Cor, que tem 30 anos de Casa Cor e de São Paulo e tal.
de BH, de Minas. A Júnia, muito amiga dele, aí fez contato conosco também. E aí os laços começaram a se estreitar depois desse prêmio DECA, né? Quando a gente E aí veio ganhou. o convite para a primeira Casa Cor. Aí veio a pandemia. Sim. Aí não teve, a gente ficou arrasado. A gente ficou com aquele convite guardado. Será que vai acontecer de novo? Aí veio o seu Osmar, faleceu. E aí toda aquela coisa tinha sido engavetada, né? Aí deu um período, a Júnia nos ligou. Olha, tá aqui a situação de vocês ainda em aberto. A gente está chamando vocês aqui para a gente conversar. Aí tivemos uma reunião. E aí a gente resolveu homenagear o Osmar Puperi, que também era amigo dela. E a gente fez uma sala de banho, que é o Bangalô Bateia, que a gente tem um carinho também muito grande, porque ele é a nossa segunda chave, né? São várias, igual São Pedro, tem várias chaves. Várias chaves. E essa chave aí foi uma chave que foi de muita coragem, foi de muita força, porque nós estávamos ainda num processo um pouco pandêmico, né? Sim. Nós estávamos com as coisas tudo ainda muito incerta, todo mundo com muito medo. Voltando, né? Voltando. E aí aqui a gente trabalha uma sala de banho, né, com apoio, com patrocínio da DECA, a Quartzito do Brasil, que é essa pedra sabão, essa questão toda da banheira, que foi uma banheira esculpida num bloco que teve 3,5 toneladas na época. Nossa, eu lembro que nessa época todo Instagram que eu seguia tinha foto da sua sala. Ah, que bom. Todo Instagram que eu seguia, inclusive internacional tinha. Foi uma coisa Foi uma assim, febre essa banheira. Isso, todo mundo ia aí e sentava nessa banheira. Do jeito que o Fabrício está sentado e todo mundo fazia fotinha. Foi super forte. E isso que acontece foi muito interessante. Aí quando a gente foi chamado lá para a reunião, a Casa Cor já estava num período que já tinha acontecido a festa, a abertura deles com os profissionais e fornecedores. Então tem um open house que no dia você faz uma conexão com essas pessoas que vai te fornecer, as marcas patrocinadas. E ali você precisa estar ali para você conhecer aquelas pessoas, apresentar seu projeto. Então, assim, a gente precisava disputar por produtos, né? E quem que poderia fazer isso por nós? Nós recém-chegados na Casa Cor, o nosso padrinho havia falecido, mas a gente procurou a família e falou, olha, a proposta que nós tínhamos com o Osmar era essa. Vocês acham que ainda a gente pode seguir? Porque esse era o nosso projeto com ele. Aí ela falou, vamos fazer. Nós vamos fazer. E aí a única coisa que a gente acrescentou foi essa escultura na entrada, que ele era um cara de muita leitura, de muito conhecimento, de muita poesia. E aí a gente fez uma espécie de uma homenagem. A gente pegou o moduló do Le Corbusier e a gente fez uma inspiração como se fosse ele, porque ele era altão, magro e tal. E a gente falou assim, eu brincava que ele parecia um pouco essa escala, né? Sim. Aí eu falei, vamos colocar essa escala do moduló em homenagem a ele. E aí o artista plástico, que é o Ronier, que trabalha com a Quartzito, esculpiu também ela em homenagem. É como... E aí fica também como uma referência da arquitetura de uma escala humana em frente a uma edificação, né? Verdade. E a gente faz essa menção a ele, dando boas-vindas ao ambiente. Aí, continuando o fato da gente ter ido para Casa Cor, nós chegamos perdidos, e aí a gente chegou meio que no meio do caminho. Aí, e para conseguir mobiliário, porque você fica lá e tem um monte de ofertas. E você começa a avaliar. As coisas que a gente gostava muito já tinha acabado, já tinha sido prometido para algum grupo de arquiteto. E a gente recém-chegado, tipo, quem somos nós da fila do pão de queijo? Né? Então, a gente teve várias surpresas e aprendizados e novas conexões, novos amigos,
novas pessoas que fizeram muito por nós. Aquela primeira foto onde está a poltrona que você estava... Isso, essa volta. Essa foto ela é muito importante para a gente, porque ela reúne muitas coisas. Nós temos a Santa Bárbara, que é do artista plástico Osmundo Teixeira, que ela é a padroeira dos mineradores. Eu sou Osmar. E o nome vem daí, né? A bateia vem que ela está aqui. Ela tá aqui. A bateia era aquele instrumento de mineração que a pessoa ficava de cócoras ali naquele riacho, ou fazendo aquela lavagem daquele composto para tirar o ouro, e o ouro pesado ficava no fundo dela. Sim. Então a gente se inspirou, né? A banheira é uma inspiração do movimento desse minerador, né? Ele fazendo esse movimento para baixo, enfiando ela na água e puxando, a água transborda, né? Então ela faz esse movimento. Então a gente fala a gente fala no discurso, como ela brotasse do chão. E ela representa a gente, que é a força que a gente brota do chão, né? Que semente que nós somos. E aqui ela tinha um simbolismo muito grande, porque era o nosso sonho, o nosso desejo, e no final ela foi muito fotografada. Até o governador do estado foi para conhecê-la, levou uma miniatura de presente que a gente fez para algumas pessoas. Na verdade, eles fizeram. E aí foi em seguida. Tem outro ponto muito forte, que são essas cabeças. Eu ia falar agora. Essas cabeças, ela representava o bairro Alto das Cabeças de Ouro Preto, no qual os forasteiros chegavam na cidade para roubar o ouro, e eles tinham a cabeça decepada e pendurada na entrada do bairro e da cidade para mostrar a ordem, né? Que ali tinha ordem. Então, essa é uma exposição, são cabeças do Marco Túlio Rezende, que é um artista plástico muito importante da história do Brasil. Ele tem exposições em vários museus, não só no Brasil, mas a história por trás dele, da conexão que a gente fala, que foi o Marcos do Vale. O Marcos do Vale, para mim, ele é um artista, é um cara de muita sensibilidade e de muito conhecimento e vivência com arte. Eu conheci ele na São Romão quando a gente foi comprar as poltronas Paulistano para o escritório. E a gente ficou muito amigo. E se passaram quase 10 anos. Caramba. E aí eu encontrei com o Marcos, ele estava na Hogar, e ele falou assim, eu lembro de você, eu falei para ele. Ele falou assim, eu falei, também lembro de você. Aí eu falei, eu sou de Muriaé, eu comprei 3 paulistanos com você quando você estava na São Romão. Aí ele falou, caramba, é mesmo, e dali a gente se conectou. E ele é um cara de conhecimento e de maturidade artística tão grande, e de uma gentileza, de uma humanidade, de um carinho com a gente, sabe? E ele nos apresentou Marco Túlio Rezende. E eu falei assim, Marcos, a gente colocou no projeto, a gente precisava de algumas esculturas, mas alguma coisa que contasse uma história de força. Eu já sei. Aí quando a gente chegou no ateliê do artista, eu falei, caramba, cara, não acredito. Aí ele começou a desembalar essas cabeças, que tinha sido numa exposição que contava essa história. Eu falei, cara, o Osmar, ele morava em Ouro Preto, entre Mariana e Ouro Preto, a mina é lá, e essas cabeças contam a história de Ouro Preto, e as coisas começavam a se linkar, né? Essa bateia a gente conseguiu com um antiquário de Ouro Preto, que presenteou a filha para poder levar. E aí a gente ficou assim, esse artista do santeiro foi Osmar. E tudo acontecia. E aí a gente tem histórias no sentido de continuidade, de força, de conexão, de pessoas, de amizade, de ciclos, que a gente acredita muito. Sim. E aí,
Em seguida, a gente ficou assim, caramba, e agora para a gente conseguir o mobiliário? A gente tinha algumas lojas, mas a gente não queria aqueles produtos. Não era a história que a gente queria contar. Como a gente gosta do modernismo, a gente queria contar a história do mobiliário de designer brasileiro com a categoria e a estética que a gente gosta, né, acredita, e que a gente gostaria de poder sempre utilizar. Sim. Aí vem uma outra fada madrinha, uma outra energia, um outro ciclo. Aí eu mandei o meu projeto. Eu mandei o nosso projeto para Marcela Bartolomeu, do 31 Imobiliário, e eu recebi um áudio dela assim: meninos, onde vocês estavam que eu não sabia quem eram vocês? Como que vocês me chegam agora, na altura do campeonato? Tá tudo arrumado para os outros, eu não tenho nada. Mas eu quero fazer com vocês. Porque as coisas eram o seguinte: a gente tinha muita dificuldade de arrumar os patrocínios, porque a gente tinha o patrocínio do grosso. Os demais é parceria. Os detalhes, né? A iluminação, forro, material, aquilo é parceria. E as outras coisas são coisas que não é o dinheiro, né? É o relacionamento. E aí Marcela fala: meninos, onde vocês estão? De onde vocês estavam? Que eu não sabia da existência de vocês, mas como assim? Eu falei: não, a gente chegou agora, né? E a gente chegou tarde. Então a gente está sofrendo com tudo isso. Aí ela fala assim: olha, eu tenho umas coisas aqui, e começou a me mandar pelo WhatsApp. E aí eu falei: nossa, pode ser isso, você não teria isso? E aí ela viu o projeto estava com muita coisa do Sérgio Rodrigues, porque a gente estava tentando um outro fornecedor. E nós não sabíamos da existência desse outro fornecedor. E aí ela, super carinhosa e gentil, e aí apresentou tudo. Quando chegou no sofá, que era um sofá curvo, que a gente precisava ter essa silhueta para trabalhar a ideia, não sei se vai estar aí, ela falou assim comigo: eu tenho esse. Eu falei assim: olha, poxa vida, esse não dá, porque não vai casar no layout que a gente precisa, porque essa fluidez é o que vai remeter novamente à banheira e ao mesmo tempo ela vai fechar o que a gente precisa. Aí ela vai falar assim: vou ligar agora para o Zanini e vou pedir a ele para desenhar para vocês um sofá. Aí eu falei assim: quê? E essa eu mulher tá de brincadeira. Ainda paguei um mico, né? Falei assim: fala. Aí ele, falei assim: nossa, fala com aquele gato para fazer um sofá para nós, né? E aí eu falei assim: tá. Aí quando eu cheguei na sala, o Fabrício falou assim: gente, eu conto ou vocês contam? Eu falei assim: Evandro estava conversando com a mulher do cara. Falei: Fabrício, eu paguei maior mico, falei que o cara é bonito e tal, mas eu tava tão animado. Tava tão animado com aquilo tudo. E aí quando eu fui ver, era a esposa do cara, e ela era bárbara, ela tão linda, tão maravilhosa, de gentileza, de tudo, que ela, sabe, ela nem e daquilo ali a gente se conectou e se fala até hoje. Aí o Zanini foi e desenhou um sofá pra gente. Aí a gente foi lá. Nossa. Ele quis que nós fôssemos para ver o protótipo pra gente conhecer, para ver se estava do jeito que nós queríamos. Eu falei assim: cara, tá ótimo, não vamos falar o quê? Né? E a gente tá assim, no lucro, né? Nossa. E aí foi assim. E aí depois o Zanini ficou super gentil conosco, nos chamou, já chamou a gente para uma festa que ele fez surpresa para ela. E depois a gente já convidou a gente para almoçar, a gente já foi para comemorar a Palafita uma vez, e um cara que depois, em seguida, virou um cara, o cara que é o artista mesmo, e que é um cara que tem uma essência bonita. Ele não tem
Ele não tem essa coisa de distância das pessoas. Ele é próximo. Generosidade. A né? generosidade do cara é de uma força e de uma Nossa, beleza muito legal. Ele é muito simples. E aí a gente se apaixonou por ele, literalmente, falando na situação do móvel, do tal. E aí, quando a gente foi para fechou esse ciclo, aí ela arrumou ela começou a ajudar a gente. Aí tudo foi. Aí chamou o Daniel Mansur para fazer fotografia pra gente. Aí essa poltrona que tá com um roupão de banho, do ateliê, né, dela, do ateliê da 31 Mobiliário. Aí foi, Zanini fez a gente queria esse cabideiro. O cabideiro tinha preto, a gente queria ele no tom de amadeirado, ele fez pra gente. Tudo que a gente foi pedindo, ele fazia, assim. Foi rolando? Foi. E eles, assim, foram... Nossa, foi muito importante. É só gente bacana que ajudou a gente. Tem uma história da iluminação que foi muito marcante pra gente, porque ela teve um retorno na palafita do curral. Depois a gente foi atrás da iluminação, porque você vai atrás dos patrocinadores, né, de quem está ali dentro. E aí nós fomos lá e a gente foi tão mal recebido, a pessoa foi tão mal educada, que eu fiquei chocado com aquilo e que eu tinha feito uma parceria de venda com ela muito generosa de um empreendimento que nós estávamos trabalhando. Então, ela tinha sido indicada. A empresa que ela trabalha, eu não tive contato com essa moça na época. Aí eu cheguei lá e falei, Bárbara, a situação é essa, a gente está na casa com... bacana, a gente é um dos patrocinadores, vamos lá conversar com fulano de tal para a gente poder trabalhar a iluminação. Quando chegou lá, a moça, nossa, nos recebeu muito mal. Aí, beleza. E aí, voltamos. Descemos, quando eu estava assim, falei, Fabrício, essa mulher vai se arrepender de um dia ter tratado a gente assim, porque a gente está tão desgastado e a pessoa que pisa no seu sonho, a forma que é feito é pior do que, às vezes, você falar, não, olha, hoje eu não posso, etc e tal. E aí, quando nós chegamos no hotel, em 10 minutos, meu telefone toca, era ela. Ela vai e fala... Evandro, fulana de tal, da loja tal, olha, você me desculpa, eu não sou tão cretina como eu fui com vocês, eu não sou essa pessoa, tal. Aí eu disse, tá, tudo bem, não tem problema, você pode voltar aqui? Eu falei, agora eu não posso, que eu acabei de chegar, eu tenho uma outra, mas eu vou voltar aí. Beleza. Aí... E nós estávamos já com a banheira no lugar, o teto montado, o forro, o mobiliário estava chegando e estava ganhando aquela cara. Faltava iluminação. A gente teve o apoio de uma empresa, mas faltava o refino, né? E aí chega a Adriana da de Arte, elegantérrima, linda, super gentil, generosa, assim, num silêncio. Sabe aquela mulher que ela tem um silêncio com ela, de uma sofisticação? E aí a gente estava fazendo alguma coisa, tipo limpando o lugar, a gente estava assim, e eu assim, a gente muito tenso, né? Aí ela chega, oi, boa noite, já estava anoitecendo. Boa noite, tudo bem, meninos? Meu nome é Adriana. Eu sou da de Arte, eu entrei aqui agora, parabéns, o espaço de vocês está lindíssimo. Eu vim me colocar à disposição para o que vocês precisarem. Eu falei assim, nossa, você caiu do céu, você é a nossa lâmpada. Eu preciso de tudo, preciso disso. Aí quando a gente mostrou, eu falei, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E ela, assim, uma delicadeza, olha, eu vou trazer várias coisas que eu tenho. E o que vocês não gostarem, vocês tiram. Gente, a mulher fez uma leitura que nós queríamos. E ela trouxe tudo. E ela falou assim, olha, eu tenho uma luminária aqui fora, da Ângela Roldão, que eu estou vendo que vocês estão trabalhando com essa vegetação mais árida, e ela tem uma conexão muito bonita. Eu posso trazer e colocar? Eu falei, claro, a gente sabe. Ela sempre muito preocupada com o projeto e em agradar.
diferentemente da outra figura que tal. E depois essa figura tentou aproximar da gente porque ela viu o resultado final. Sim. E aí nós tivemos muitas intempéries em relação à natureza, chuva. Sim. Porque isso é um cenário, né? Um cenário, sim. E é difícil você manter isso durante o evento. Então, é um projeto belíssimo. Né? Não, lindo, belíssimo. Cara. Aí a gente teve um resultado. E no final, são conexões que a gente faz, são pessoas, são caminhos. E a gente acaba entendendo que a gente tem que acreditar mesmo. E esse papo, acredita no seu sonho. Eu sei que isso é um pouco utópico, né? Meio carta da Xuxa que você joga pra cima, escolhe uma carta. Você vai ter que ter a sorte. Né? Mas engraçado, eu vi uma frase sobre isso essa semana. Até por isso que eu te interrompi. Não adianta só acreditar, você tem... Porque para acreditar sério, sim, exige você tem que fazer, planejamento e exige execução. Né? Então, para você acreditar mesmo, para você falar, isso vai acontecer, exige que você tenha um bom planejamento. E isso o estúdio... Realmente vocês estavam atrás disso, né? Sim, a gente estava... Nós estamos ainda, né? Sim. São 10 anos, a gente está com muita fome, muita sede, a gente tem desejo, a gente sonha junto com o cliente, a gente faz as adaptações, a gente tenta adequar ao custo, ao que você precisa adequar com o cliente, ao gosto, né? A ideia, mas a gente sempre tenta colocar algo da gente, né? E eu acho que toda a história que você conta, você vai contando, acho que o cenário vai vindo na nossa cabeça, a gente vai pensando. E uma coisa que eu lembro da época em que seu projeto apareceu, eu lembro que você foi um cara que sempre transpareceu a sua espiritualidade, né? Sim. Você é uma pessoa que sempre... Tudo misturado, né? Você acredita muito. Não, e esse seu acreditar, eu acho que é o que te leva aos caminhos. É engraçado, essa semana eu falei essa frase pro Jefferson, falei até pra outra pessoa, que Deus trabalha no tempo certo. É a gente, às vezes, que erra o tempo. Né? Às vezes a gente não consegue chegar na hora em que Ele realmente vai fazer a coisa. E quando você se coloca no caminho, quando você tá na estrada, Ele te encontra e mostra os caminhos. Sim. E aí todas essas pessoas, elas estavam preparadas para você. E você sempre acreditou nisso, cara. Sim. Então, e eu lembro de ver o seu projeto e ver os outros, e eu falava assim... A espiritualidade do Evandro tá aqui. Que estreia, né? Não só pela imagem. Que estreia. E nos outros eu não via. E aí eu lembro... Cara, é tanta coisa, porque eu lembro da época da faculdade, você sempre trazia um artista pra figurar dentro dos seus projetos. Sim, você moda, né? Você nunca queria aquela coisa sozinho pra você. E eu acho que isso te fez crescer tanto. Mas eu acredito muito nessa conexão da moda, né? Porque a arquitetura, ela anda junto. Porque a gente, da literatura que a gente acompanha, da época do modernismo, Niemeyer, Chico Buarque, todo mundo junto, né? Tinha aquele momento boêmio deles no Rio de Janeiro, né? Paulo Werneck, Atos Bucão. Quando você ia para Portinari, e aí tinha uma turma da poesia, da música, do teatro. Então, a arquitetura, ela faz parte dessa cena, e que se a gente não compreende a moda, né? Essa questão da estética, da música, de tudo, que a gente vai mais para frente, a gente vai ver uma conexão da música com o projeto. Eu acho que a gente tem muito projeto para falar. Já passei muito tempo. Vocês me cortam, porque eu acho que eu falo muito. É a sua volta ao Casacô. Exatamente. O primeiro sucesso, né? Tá aqui. Foi a nossa estreia. Foi. Não, e eu quero aproveitar até, eu acho que esse momento, e até por isso eu trouxe a modernidade líquida, e quando você mostra tudo isso, a gente percebe que é algo que tá cheio de afetividade e significado. Demais. E isso faz perdurar. Isso é sólido. Não é... E aí falando esteticamente mesmo. Não é aquela produção, né, que você faz no ambiente em que daqui a um ano ele já saiu de moda ou já não se usa mais. O que você faz é totalmente atemporal. Ai, que bom ouvir. Isso não é espetacular. Porque é o desejo. É muito bom. Porque a arquitetura, ela envelhecer no período de uso é bem complexo. Ela tem que envelhecer junto com tudo, né? Sim, sim. E eu acredito, o desejo nosso é esse mesmo. Tanto que a arquitetura leva aquilo, né? A gente fala às vezes da pessoa, nossa,
fulano envelheceu bem. Sim. Acho que tudo que o arquiteto mais que eu via, depois de que 50, a casa envelheceu bem. A casa envelheceu bem. Porque Exatamente. você não está pensando só na estética, né? Às vezes você vai ver uma casa, você tem o efeito luz e sombra, aqueles ventos predominantes, aí você traz um frescor, você enquadra uma fotografia que às vezes a pessoa, né, não imagina que aquilo poderia estar acontecendo, e aí você enquadra aquilo na casa dela, no quarto. Isso tem uma poesia, Sim. Isso tem uma mensagem. Muita Você pensou aquilo para ela, né? Isso é ser atemporal. E aproveitar esse momento, né, de que você pensa a coisa para as pessoas. Quero mais uma vez agradecer à Casa Shop Criar, a Luciana, né, que tá sempre aqui com a gente, acredita, né, nesse nosso bate-papo aqui para ficar sempre perto dos nossos amigos arquitetos, né? E aproveitar Peraí, muito obrigado, Luciana, por fomentar Por falar nisso... por fomentar a arquitetura na nossa região, por apoiar. ela é maravilhosa. Porque Inclusive isso... ela para você. Mentira, eu já não mandou sabia, tá? especialmente Eu pra falei, você. eu agradeci antes sem saber que era um presente. Achei que fazia parte do cenário. Pode abrir. Mas agradeço a ela de verdade, porque são essas empresas que ajudam, né, a estruturar a ideia, levar a mensagem da arquitetura. E ela é maravilhosa, ela tem um olhar clínico também do que a gente precisa. Trabalhei com ela em Vocês, Mulheres, né, são parceiros da Casa Shop. Gente, eu tô tão nervoso que eu não consigo abrir. Quer ajuda? Se quiser ajuda, Se a eu não gente... conseguir mais uma vez, eu vou te pedir. Acho que era a gente que tem que ficar nervoso, né? Exatamente. Não, mas eu não tenho o que... hábito da fala. Vocês que são Não, que isso, pelo amor de Deus. os artistas da sala de aula, era vocês. É ruim. A gente Cara, levou um pouco da música pra... Pois é, a gente levou. A arquitetura andava junto com a música. Exatamente. A gente contou um pouco disso aqui. Tinha os nossos memes também, né? Todos. Gente, como a Cara, gente era debochado. Demais. Ai, Deus. Mas, cara, voltando a falar de Luciana, tá aí. Ela sempre trata com carinho todos os nossos convidados. Nossa, que chique. A gente quer ver, né? Abre. Tem que vai, já sabe. Deixa eu ver se Porque senão fica mal educado. Jean, você tem um estilete? Aí, sim, por favor. Esse povo da nossa técnica aqui, gente, não pode... Muito obrigado, é tudo Jean. preparado. O bom tudo é preparado. assim, gente. Se não for, isso é de verdade, né? A gente tem que ser de verdade. Exatamente. E aí, cara, eu acho que assim, tudo que você mostra, eu acho que vai muito de encontro à essência que a gente tem buscado aqui também, né? Que é trazer pessoas verdadeiras pra cá. Não porque você é o nosso amigo de longa data, mas é uma honra. É gigantesca recíproco, ter lógico. vocês, A gente também, com certeza, Fica com medo de essa quebrar, né? admiração, Se eu né, virar ela- assim, porque parece A que gente tá quebra. muito bem embalado esse Pois presente. é. Caprichou, hein, Luciano? Nossa senhora. Tirar o copo pra ajudar. Uau, tem um significado. Eu sei. Olha a matéria. Uau! Lindo! Isso, Gente, até arrepiei, sabe por quê? Porque isso vem... O Fernando, da Quartzo do Brasil, é do Estúdio Lud, que... Gente, nossa, agradece demais, porque isso aqui vai lá pro estúdio e é... Bom, eu sei, Incrível. eu sei Nossa. que aí, na escolha desse presente, Ela- tem o olhar dela, mas também tem o olhar do Marcos. Tenho certeza. Tem certeza que Marcos, tem o tenho olhar do certeza. Marcos, Lindo, né? obrigado. Lindíssimo. Né? Parabéns. Nossa, é lindo. Vamos deixar Pode aqui, deixar do porque lado de meio. ambienta o espaço. A arte, ela é muito importante na vida da Exato, gente, né? exatamente. Eu vou aproveitar, então... Ah, não vou aproveitar agora, então, não, que não é a minha hora, né? Eu ia falar outra coisa. Agora eu fiquei curioso. Porque a gente troca presente, mas eu vou antecipar Ai, meu o Deus. lugar, entendeu? É um... Entendi. Então, a gente acho que deixa- no lugar de fala do projeto vai receber o negócio. Ah, legal. Mas eu amei. Aqui Vamos- tá bonito no vídeo. Acho que aparece... Vê se Qual é a pra- câmera que fica bom, Jean? Porque isso é Apareceu? Pegou? bárbaro. Eles têm uma curadoria de arte e de objetos. Olha, parabéns aos, né, o Marcos, a toda a equipe lá, mas é assim, é muito interessante. Eles têm uma curadoria de arte e entendem dessa sofisticação. É. Isso é lindo. A Luciana esteve aqui com a gente já conversou, já Nossa, bateu papo eu já com a assisti. gente. O luxo
naquela mulher, uma coisa soluciona, espetacular. E eu fico feliz dela apoiar uma história dessa que fala da arquitetura, né? Porque a gente não tem muita força nessa área, né? A nossa região, infelizmente, é muito carente. Não, mas precisa de mais gente, né? Para ajudar. Que acredita como Evandro. Não, eu acredito. Vamos passar pro próximo, então? Aproveitar agora esse momento do presente. Vamos pro Palafita Primeira Casa Cor, Bangalô, sucesso absoluto. Foi, graças a Deus. Segundo convite. Aí surgiu... Palafita do Curral. Menina, Palafita do Curral saiu de uma coisa que não era palafita. Quando nós fomos para a reunião, aí a gente já estabilizado, já antenado, aí participamos desde o início do processo de curadoria, que é um processo, né, que eles começam a entender. Aí nós íamos fazer uma ponte. Eu lembro dessa história. Lembra? Você ia fazer uma conexão. Menino, a gente fez uma coisa tão mirabolante que eles falaram, vocês estão doidos. Não tem como viabilizar isso. E a gente, tipo assim... E eu ali viajando na maionese de que talvez poderia ser. E o Fabrício também ama tudo. E eu falei assim, Fabrício, será que vai dar certo, tal? Mas vamos fazer. E o Fabrício, assim, a gente tem uma conexão, agora depois a gente vai chegar na parte desse início, que vocês pegaram a gente agora no processo de um próximo projeto da Casa Cor. E aí a gente começou a fazer, quando a gente mostrou aquilo na reunião, falei, caramba, tomamos um pau, né? Tomamos um pau. Mas as coisas... Falaram que não tinha como fazer. É, inviável. E era mesmo, gente. A gente estava assim, num delírio. Mas é porque a gente viu aquilo e aí a gente tinha uma parceria que ficou de entrar conosco nesse processo para viabilizar. E aquilo ficou inviável. E aí a gente mudou de cena. Entendeu? Mas olha novamente o não, que naquela hora você fica frustrado e triste e ter que recomeçar. Aí tinha o percurso lá da Casa Cor, aí a gente estava ali. Como a gente está longe, aí depois a gente passou para cá. Vamos dar vocês para cá. Aí quando a gente foi pessoalmente ver o lugar, a gente falou assim, a gente queria aqui, que é exatamente esse espaço. Aí ele falou, nossa, mas aqui... Então pode só até aqui. E a gente sempre muito megalomaníaco, né? Com essas coisas. Que o nosso ambiente fica grande, né? E a gente não consegue pensar em algo tão pequeno. E nesse momento, a gente tinha... porque cada ano tem um tema da Casa Cor. E aí a gente criou uma casa chamada Pele e Espírito. Eu ouvi muito um CD eu sou de CD também, que eu gosto, mas eu ouvi na plataforma, né, um CD da Zélia Duncan que chama Pele e Espírito. E ela fez um período da pandemia, que era o momento que todo mundo estava à flor da pele, né? A gente estava tenso, sabendo se a gente ia continuar respirando, né? Se aquilo ia acontecer. O mercado da construção civil estava aquecido, mas a gente tinha muitos colegas que não estavam. Sim. E a gente vivia essa balança desequilibrada e que a gente, né? E acho que... Só para te contar rapidinho, o primeiro Bangalô, então, 2021. Esse 2022. Aí a gente foi, aí nós começamos a trabalhar, aí desistimos da ideia, aí eu e o Fabrício começamos novamente a pesquisa, no que nós queríamos falar. E aí a gente começa a pensar no tema, na história, qual a mensagem que a gente ia passar. Estava no período que eles queriam a Serra do Curral, que fica nesse visual da cama, nessa fachada. Ela é tombada, eles queriam tirar o tombamento, então estava havendo em Belo Horizonte um discurso de que o governo não poderia fazer, então todo mundo estava movimentando. Chegou a ter uma briga jurídica? Assim, sim, teve. Aquilo ganhou uma grande proporção e a gente colocou ela escancarada para a Serra do Curral. E aí a gente era
era um momento da gente falar e mostrar, né? Olha, o que a Serra do Curral presenciou, porque ela ficava ela fica muito próximo o visual do Palácio das Mangabeiras, que é a casa do governador, onde aconteceu essa amostra, né? E aí ali a gente fazia essa defesa, né? Chamava. O que aquelas... Quantas decisões não foram tomadas no Estado, naquele lugar? Aquilo tem uma história, aquilo conta uma história. Se confunde, inclusive, com a história do Brasil. Do Brasil, também. Minas, né? Diretamente ligado a toda a história. O palácio não é dessa época, o Palácio das Mangabeiras, né? Sim, que é uma casa modernista, tem o paisagismo todo de Bulemax, então tem uma força. A Serra do Curral, que é de frente, que estava correndo esse risco. E aí a gente faz esse chamado para a gente volta a casa, pele e espírito, né? Que a gente fala que é a palafita do curral, que a gente colocou essa casa em palafitas, né? Só é um tipo de palafita, só ela não está dentro da água, mas ela tem essa conexão com o tipo de técnica construtiva. E aí a gente cria esse grande quarto, né? Esse espaço que a gente denominou de palafita do curral, mas baseado num contexto. Eu amo essa foto. Fabrício Visionário lá. A Natasha NY é maravilhosa. Ela tem, assim, uma sensibilidade também. Absurda, né? As linhas, o respeito, maravilhosa. Muito bom. E esse projeto também foi um projeto ainda bem que a ponte deu errado. Sim. Ainda bem que a ponte deu errado. Ainda aí que a ponte caiu, né? Chega o Fred Mercury. Porque aí história, a gente chega Marcos do Vale de novo. Marcos, precisamos de obras de arte e precisamos da sua curadoria. E aí ele fala, Evandro, tem uma moça, uma artista, Leonora Weissman, e ela tem uma coisa e tem um quadro que é uma força e vocês vão adorar. Ela é incrível mesmo. Aí eu falei, Fabrício, vamos ver. Aí vai eu, Fabrício lá. E aí eu falei assim, vai ser esse. E aí a gente queria diminuir a quantidade de peças para poder ficar mais limpo e deixar realmente o entorno imediato aparecer e inclusive a Serra do Curral. E aí a gente criou esse ambiente que tem esse entorno, esse painel, né, que a gente fala como se fosse as asas de um anjo aguardar o sono, né? E aí a gente tem a cama do Zanini, de Zanini. Novamente Marcela vem e nos abraça, e 31 Mobiliário faz tudo pra gente, né? Marcela, e aí eu vou conseguir o urso dos Irmãos Campanas para vocês. E aí o mobiliário é tudo do Zanini. Essa cadeira hotel é uma releitura do Zanini, de Zanini Caldas, do pai dele, né? E aí a gente vem contando fragmentos. Então a gente novamente volta com a obra de arte do Osmundo Teixeira, que é o Arcanjo Miguel. Sim. Que está ali. Tem um videozinho depois no Instagram que conta a história dos ambientes, que é muito legal, tem um roteiro muito bonito. E aí a gente começa a trabalhar. E aí esses são os móveis do Zanini. Aí tem a Hogar, que ajuda sempre muita gente também, que é do Paulo. É mais um projeto também que toda a página do Instagram que você ia, ele estava lá. Foi também, porque foi muito fotografado. Ele saiu, inclusive, tem uma imagem que nem está aqui, essa imagem, mas tem uma imagem que virou campanha também de uma marca. Virou da Portinari, a Portinari foi para fotografar. Que é lá embaixo, né? É a parte do banheiro. Foi super legal. Aí, e é muito gostoso, aí você vê nos encartes da marca, na feira, na Revestir, você vê lá estampado um trabalho da gente. O carinho, né, que você tem com o projeto. Eles são assim. É muito bom. E aí a gente ficou, e aí teve o prêmio, que tem o prêmio Jornal Estado de Minas, né, que é como se fosse o Globo aqui, cada um tem uma não sei se eu posso comparar dessa maneira, mas eu quis dizer que é um grande veículo. E
E nós ganhamos como escritório Revelação desse ano. E aí a gente ficou, nossa, assim, a gente foi Gustavo Pena, um dos jurados, Lino Villa Ventura, que é um grande estilista, aí teve Pedro Lázaro, teve uma galera muito bacana que quando você vê que você foi filtrado por eles, te dá um prazer de que estou no caminho certo, né? Estou fazendo a minha história legal, e o Fabrício também a dele, junto com a gente está fazendo uma fusão ainda muito madura. E após isso, então, né, desse prêmio, né, do Jornal Estado de Minas, vem mais prêmio, que é o segundo prêmio Deca. Nossa, isso foi emocionante. Isso foi. E é com esse projeto. Foi. Esse dia do prêmio, eu estava assim, o dia do prêmio foi o dia do aniversário da minha irmã. E eu liguei para dar parabéns para ela, só chorava. E eu falei assim, meu Deus, não sei, eu estava vendo sinal em tudo. A Noemi me mandou uma mensagem que eu assistia o sinal da Noemi de que a gente tinha ganhado. E eu falei assim, caramba, e os projetos que a gente concorreu era tudo muito bala também, sabe? E assim, gente muito firme. E eu super conectado espiritualmente, ali eu com Deus, comungando com Deus. Com tudo, assim, falei assim, meu Deus do céu, eu tô sentindo, eu fico com medo de acreditar naquele momento, porque eu desejava tanto. Eu me recordo de estar lá no seu escritório e eu lembro de você filmou no dia. Eu filmei exatamente. Nossa, a gente tirando e botando. E você falando, Nossa, eu falando assim, a gente vai ganhar, e ao mesmo tempo, ai meu Deus, eu acho que a gente não vai ganhar. E aí, você sabe aquela coisa, que ele ia pro tudo assim. Vocês reza pra mim, porque eu tô querendo muito, né? Tipo isso. E quando foi, esse homem ficou na felicidade tão grande. Foi incrível. Foi mais do que o primeiro, você acredita? Não sei de porquê. Eu fiquei muito mais... Hoje eu faço... Quando a gente não quer fazer comparação de projetos, mas assim, de sensação... Eu imagino, sabe por quê? Porque eu acho que no primeiro foi aquele risco. Vamos jogar. Né? Foi aquela coisa de última hora, não tinha muita fé. É verdade, né? Esse tinha muita fé. E eu posso falar, eu senti isso muito. Eu acompanhei você no Instagram, no primeiro prêmio. Você tava... É muito legal na hora que fala, Fabrício, a gente ganhou. Né? Fala, puta que pariu, ganhamos. E aí, cara, eu acho que você ficou tão encantado de estar naquele ambiente, ver os seus ídolos ali... Aí não, aí é diferente. Tinha mais maturidade. Ganhar de novo, se manter. E aí eu digo topo, né? Porque né, o prêmio Deca, a gente sabe do prestígio do prêmio. É sobre empresas que fomentam, valorizam. Exato. Né? Que, por exemplo, eu desconheço um prêmio que valoriza a arquitetura assim, no Brasil. Como eles fazem. No Brasil, né? A gente tem vários outros prêmios fantásticos. Mas de força, de valorização, de te levar para um degrau muito elevado, que eu costumo falar que eles viraram esse registro que a gente liga o chuveiro, né? Porque eu tenho uma relação muito forte com o banho. Ali a gente sonha, né? A gente projeta, a gente responde. Legal, a gente tem, né, aquele momento que você lava e limpa. E eu falei assim, poxa vida... como que isso, como que às vezes um prêmio muda, igual quando você ganhou, né? Você estava numa fase assim, meio pensativa, precisando tomar decisões, e às vezes vem aquilo, é um sinal, uma confirmação, é uma também, confirmação, faz isso que está indo certo. Sim, né? Essa é a linguagem, né? Mas esse prêmio, ainda mais que isso, acho que é também mais especial por conta da viagem, né? E por conta desse prêmio, a Deca levou os vencedores para Oslo, na Noruega. E foi assim, foi incrível, porque uma coisa é você tá ali naquela noite, disperso, tomando um drink, adrenalina, e vendo aquelas pessoas que você admira. Outra coisa é você viajar com elas, né? Nossa, meu Deus. Exatamente. E aí foi de uma riqueza cultural tão grande. Não, esse aí é parte dos teasers da Palafita. Sim. Aí, assim, foi de uma
nossa, de uma emoção tão grande estar lá com eles, de poder conectar com eles e ficar de igual, né? Você ficar ali como se você também é merecedor daquele lugar. Daquilo, né? E você também faz parte daquilo. Então, esse tratamento igualitário, né, que o Grupo Dexo acaba fazendo conosco é muito interessante. Talvez eles não tenham a dimensão, que é um escritório do interior, né? Porque a gente você fala isso nesse prêmio, né? É porque as pessoas às vezes não dão a importância para isso. Mas eu entendo quem não dá. Mas como eu dou, eu defendo, porque aquilo me reinicia de certa forma, né? Então, assim, a gente gosta, a gente faz, então a gente brinca que a gente realmente trabalha pensando em prêmios. E quando você trabalha pensando em prêmios, você também está premiando o seu cliente, porque você está muito envolvido e você que está entregando o melhor para ele. Então eu faço essa comparação. A gente trabalha correndo atrás de prêmios, mas a gente também premia o nosso cliente, porque aquilo que a gente entregou para ele é o nosso pódio, né? Digamos. É tão bom. Não sei se você consegue fazer essa relação. A definição é perfeita. Né? Então eu entrego o nosso pódio naquele momento. Aí a chancela vem se o filtro dos jurados, sim ou não. Mas isso foi muito interessante. Quando a gente ganhou e eu subi, eu quebrei o protocolo, falei que eu precisava agradecer. Ficou um monte de gente sem agradecer. Ficou a Natasha do Enips, ficou um monte de gente sem eu falar. E assim, hoje eu estou trabalhando para subir e agradecer os que ficou, né? Já trabalha o próximo prêmio. Por que não? A gente tem que sonhar. Além disso tudo, ver também, conhecer a arquitetura, que é incrível. Nossa, e isso foi muito interessante, porque além de toda a experiência gastronômica e de vivência cultural e de trato e de lida com aquelas pessoas, nós vivemos uma experiência incrível. Foi na ópera, e aí nós conhecemos um dia todo o staff, toda a parte da ópera, a parte funcional, técnica. A gente foi entender também a parte do que está por trás do palco, né? Que a gente não vê, o palco que desce e tem um lençol de água embaixo. Depois vocês veem, é fantástico. Só que você não vê, obviamente, que tem uma tecnologia muito grande, mas quando o palco afunda para ele sair as pessoas, ele atinge um núcleo de água que eu não sei explicar tecnicamente. Porque eu estava vendo tanta coisa que nem tudo, né, absorve. E aí nós fomos para aquilo. No outro dia, nós fomos visitar o escritório com um arquiteto que projetou a ópera. A gente foi ver a maquete de perto, as explicações de tudo o porquê, num escritório incrível. Aí à noite a gente vai assistir a ópera. Entendeu? Nossa, experiência fantástica. Então a gente teve, 3 momentos. Vivemos o projeto com os artistas que fazem todo aquele trabalho, entendemos a técnica e depois vamos assistir o final que só o público vê. Ninguém sabe o que está por trás. Porque além também de estar por trás do cenário, dos artistas, dos músicos, etc., está a arquitetura. Exato. Antes de tudo isso. Sim. Não é? Foi que pensou nisso tudo. Foi. Isso acontecer, teve que vir a arquitetura. É muito interessante. Que experiência. Foi muito incrível. Muito, muito legal. E assim, eu tô vendo aqueles cubos ali. Eu não tô deixando de lembrar da faculdade, que eu ia sempre maquete, com um cubo. Eu lembrei dela aqui durante sua história que você estava falando, mas acabou. Gente, eu tô olhando para aquilo, eu tô lembrando que eu ia com um cubo na mão de maquete. Sim, de maquete. E aquilo... Ele era o conceito de todos os projetos. De tudo. E não é que é até hoje, porque as linhas... É porque é tudo espelhado, né? Sim. E assim... A coisa vai acontecendo. A gente tinha eu andava com... Eu tenho esse cubo na mão até hoje. De vez em quando eu vejo lá no escritório. Ele tá aguardado, porque ele fez parte, né? Eu quando vejo, pra mim aquele cubo é uma obra de arte. Pra mim ele é. Porque assim,
toda vez que você olha pra ele, você lembra de onde você veio. Você vê o caminho onde você tá, e que ele é o início de tudo e que você não perdeu a essência. Eu escrevi um poema nele do Ali Salomão que a Adriana Calcanhoto musicou. E aí eu escrevi nele, ele fica lá. Porque eu gosto daquilo. E eu tô vendo aquilo e eu lembro, porque a gente sempre brinca. Aí vem o Evandro com o cubo na mão. A Maria implicava horrores comigo. Evandro com o cubo na mão. O Evandro volta com esse cubo. Que ódio, ainda conseguiu convencer o professor com esse cubo. Ainda tirou uma nota enorme com esse cubo de novo. Falei, é oratória. Isso vem do jornalismo, né? Sim. É oratória. Exatamente. Evandro, mas vamos lá, depois... No primeiro prêmio, vocês já tiveram essa repercussão nacional, o segundo prêmio confirma mais isso. Sim. E aí, viagem, tudo mais, tudo incrível, estúdio crescendo, continuando na sua pegada ali diária. Foi. Vem, por exemplo, um convite para dar uma palestra na Revestir. Como que vocês recebem isso agora, assim, olha? Pois é, né, porque você está lá, foi os premiados que foram na Arena Dexco, né? Uhum. E aí a gente foi falar Foi sobre... no ano passado, né? Foi no passado? Acho que Ano passado. Acho que foi no passado. Acho que foi. Eu tava na feira. Exato. Mas acabou... Tô com a memória meio assim, mas acho que foi isso mesmo. Aí, você, na maior feira da América Latina, né? A Expo Revestir, né? Em São Paulo. Que é em São Paulo. Esse ano eu não consegui, eu estava em São Paulo, mas não consegui passar Eu por fui lá. pro Atacama. Acabou o programa, muito obrigado. Que foi, a gente acaba de falar de Oscar. Foi incrível, que contato com a natureza, de uma espiritualidade, de uma coisa solar. Eu acompanhei. E depois aquela explosão de estrelas no céu, é lindo aquilo. Não, cara, eu acho que você sonha, você realiza. Eu acho que para todo mundo, cara, crescer criativamente, crescer como artista, tem que viver tudo isso, né, Evandro? Sonhar e buscar. E não só isso, né? A gente falava aqui num programa esses dias que quem quer ser um bom arquiteto não pode consumir só arquitetura, né, Evandro? Sim. A vida é maior do que a arquitetura. A gente tem que adequar a nossa arquitetura. Eu tenho uma vida, cliente, né? que ela é médica e é uma pessoa... Acho que eu já comentei com você de você trazê-la aqui. Sim. E aí eu falei para ela, falei assim, cara, eu acho que ela fala muito isso, sobre... Ela enxerga a arquitetura na medicina. Uhum. Eu acho isso bonito dela. E a gente consegue enxergar a medicina na arquitetura. Exatamente. A gente sabe que a arquitetura cura, né? Que espaços curam, tem esse poder. O que você pensa é igual ao teatro, antes de todo aquele cenário, aquela história, aquela ópera ser cantada e contada, existiu a arquitetura ali. E arte na arte. Eu falei disso justamente para puxar o fechamento da tríade. Estúdio 126 Viana, né? Para falar vitruviano ali, que foi a capela agora. Que foi a Capela das Folhas. Essa espiritualidade que você sempre carregou. Sim. Num projeto único também, né? Para Casa Cor novamente, que foi convite. O terceiro convite que você foi curtiu. o terceiro, foi a nossa terceira participação na Casa Cor Minas. Como foi a experiência da capela para vocês? Cara, foi muito difícil porque este ano da capela, a mostra, ela aconteceu num casarão que era tombado e a gente tinha um espaço muito pequeno para quem estava acostumado com espaços maiores. Liberdade. E aí a gente teve esse desafio. E, por incrível que pareça, essa foi a primeira capela na mostra Casa Cor, que dá a história dela. E foi muito legal. E nós saímos no livro do Pedro Ariel com esta capela, que é o curador maior da Casa Cor Brasil, sabe, né? São Paulo, né? A oficial. E a gente saiu no livro dele com essa singela capelinha, que ela conta a história de um orixá chamado Aroni, que ele é o guardião de todas as folhas, ele vive numa mata e ele sabe a mistura correta, né, das folhas, das raízes. Na verdade, é a nossa avó, a nossa mãe, quem nunca tomou um banho de erva, né? Um chá caseiro. E a gente faz esse sincretismo religioso através dessa capela, que era um quarto de costura acho que a avó do proprietário da casa, né? Que a casa ela foi
Agora, no entorno dela foi construído um prédio e ela foi preservada, então ali dentro vai ser a parte da portaria, academia, tem essa parte. Legal. É super legal. E aí a gente tem essa foto também do Daniel Mansur, que aí Marcelo 31 Mobiliário novamente abraça a gente, porque ele é da galeria dela. Essa é o teto de Nossa Senhora do Rosário da Igreja de Ouro Preto. Foi uma exposição que ele fez no Museu da Inconfidência, onde ele retrata todos os tetos das igrejas. Nossa, maravilhoso. E esse é a única santa negra que tem, Nossa Senhora do Rosário. E aí a gente tem as obras do Osmundo Teixeira, a gente fecha a tríade das artes sacras. Porque todas as três têm... Tem uma arte porque ela veio através do Sosmar, o nosso padrinho maior de todo o contexto da casa. A estrela no Oriente. Ele nos orientou ali. Legal. E aí a gente vai, e normalmente sem querer a gente fala de Ouro Preto, porque essa tela apareceu de um jeito assim, né, muito doido, porque a gente tinha a gente ia usar uma tapeçaria da Baicame de São Paulo, e aí que a gente ia usar umas telas, eu acho que é de Djanira, acho que é Portinari de Janeiro, que eles estão com a coleção, e aí no final das contas a gente encontrou com o Daniel, que já tinha feito o trabalho conosco das outras, e ele foi e falou: olha, eu tenho esses trabalhos. Eu falei: então é esse trabalho. E aí ele fez essa impressão em seda, por causa do tamanho da parede, né? Sim. Casa do painel. E aí esses colunários que são em formas de folha, em USB, e a gente mostra a pessoa em carne viva, né? Como a madeira, o cerne dela. E ali a gente está pronto para receber a cura. Sim. Né? Porque quando a gente está ferido, machucado, a gente busca, né? Então ali a gente mostra essas grandes folhas, e aí a gente se inspirou numa música da Bethânia que é chamada Salve as Folhas, que ela fala do Aroni. Aqui a gente tem a cadeira Nagô, que aí o Zanini assina no final. Essa cadeira depois foi para a loja Yves Saint Laurent em Veneza. Nossa. Foi super legal. Peça? Eu não sei se é essa propriamente, a coleção, mas eu acho que é essa. Eu entendi que é essa, que a Marcela tinha me explicado. E você lembra, a gente chegou a conversar uma vez, quando vocês terminaram o projeto, acho que nem tinha enviado ainda para eles, né, para eles aprovarem. Sim. A gente se falou um dia, lembra? E aí, o primeiro render que eu vi, eu até falei com vocês, falei: Evandro, não é muita cara de vocês. Sim. Eu não gostei tanto. Foi. Quando eu vi as fotos, eu falei: Evandro, a gente falou de novo, eu falei: cara, esquece que eu não tinha gostado. Não, mas deixa eu te explicar. Ele ganhou uma vida, Pois corpo, né? O que aconteceu aqui ele tá até sem a lona, porque a gente estava mostrando a construção dela, né? Que aí depois ela tem a lona tensionada, que aí vira a auréola, né, da imagem. Aí, que aí já ela em acabamento, lá já era um processo construtivo. Foi muito engraçado. O Fabrício saiu com uma ideia, e eu acho que ele não dormiu aquela noite, porque ele tem um sono leve. Ele amanheceu e depois ele falou: Evandro, acho que já fechou. Aí ele abriu, falou, eu falei: nossa, ficou top. Fabrício, como é que vai fazer essas curvas, hein? Aí a gente brinca, a gente não é marceneiro, né? Isso não é um problema nosso. Deixa ele se ver. Mas ele pegou isso afinco, porque isso foi muito difícil. O Fabrício, né? Ele amanheceu com isso na cabeça, sabe? Foi muito interessante. A gente já tinha desenvolvido uma ideia, e aí no início também eu tive essa sensação que você falou. Eu tô meio assim, porque essas linhas góticas, e aí novamente vem algumas mensagens. A gente precisava de uma Bíblia, e aí o Paulo falou: tem uma Bíblia da minha irmã, que era da minha mãe, não sei o que, e era de fotografias. Quando a gente abre a página, ela tem uma foto muito parecida de uma abóbada com os colunares. Não sei se ela está aqui. Não, isso aqui é porque ainda estava na montagem.
Aí depois na hora da foto algumas coisas tira para poder não. Você sabe mais do que eu, para poder não brigar, não poluir cenário, e mostrar o que realmente você quer. Legal. E aí em seguida a gente encontrou com a Betânia, através da Bia Lessa, que é uma diretora. Porque quando você falou da música da Betânia, e aí eu acho que é até bom para esse momento, que a gente já está partindo pro momento final, né? Até para você já falar da Casa Cor 2024 e a comemoração dos 10 anos do Estúdio 126, que é pra gente fechar. Mas antes de falar, né, dessa parte final do nosso programa, eu quero que você fale uma coisa pra mim. Você sempre foi um cara fã de música, mas acima de tudo você tem uma deusa musical chamada Maria Bethânia. Tem a Betânia, tem a Xadeira. Agora você vai me contar como que foi encontrar-se com Maria Bethânia. Cara, foi assim, um eclipse, né? Porque ela é uma mulher, é uma artista, é uma figura que a gente pode falar assim que eu tive muito receio, porque ela é uma pessoa que parece que ela é muito blindada. Cara, mas foi um encontro sensível, generosa, e foi quem levou a gente, que, né, foi a Bia Lessa, que é uma diretora dela, uma das diretoras dela. Inclusive está tendo uma exposição em São Paulo de uma ocupação, acho que no Itaú Cultural, que a Bia Lessa está fazendo. E aí ela foi e abraçou a gente, tipo assim, num corredor e te leva. E aí você segue o fluxo. E ela falou... E ele foi numa pizzaria. Então a gente chegou lá, foi muito bem recebido. E aí entreguei um presente para ela, que era uma peça do Osmundo Teixeira, que ele fez exclusivamente para ela. Ela ficou super feliz. E leu o cartão que eu tinha escrito para ela. E... Cara, foi uma coisa assim tão leve, porque eu fui muito tenso em relação assim, a não incomodar. Sim, sim. Né? Mas pelo contrário, foi um abraço e umas coisas... Foi bem gostoso, assim. Que legal. Cara, e eu fiquei muito feliz, porque gosto muito dela, já fui em muitos shows e querem vários. E fecha a tríade com a bênção de Maria Bethânia, que a gente... Até porque foi, né, toda a história da capela vem... Foi através dessa música, do trabalho brasileirinho que ela fez. Incrível. E a gente busca na música, na poesia, na arte, e a gente trabalha os nossos projetos nesse sentido, né? Incrível. Vamos para Casa Cor 2024, então. O que tá vindo aí? O que está vindo? Aí a gente troca um presente... Não tá tão embrulhado como ele sempre nos surpreende. Da nossa amiga, mas eu encomendei o Osmundo. Você acabou de ter um bebê, né? Meu Deus do céu. Do Osmundo, gente. Ele fez. Cara. Uma coisa bem legal. Veio lá gente, que lindeza. Da Bahia, de Itabuna. Cara, lindo demais. O trabalho dele é super legal. E aí lembram, e tem uma memória afetiva, porque não sei se vocês, quando criança, tinham uns anjinhos assim, barroco, você tinha? A minha mãe, eu tinha na minha cama. Eu tinha um que tocava um violino. Gente, lindo. Cara, Evandro, que vai pro quarto da Helena. Eu acho que é. Vai pro quarto da Eu Helena. Eu falei assim, os mundos mandam aí, mano. imagina. Maravilhoso. E é uma representação do anjo barroco mineiro, né? Sim. Vamos falar assim, mas aí é baiano porque já Osmundo. Pra E nós fomos na casa do Osmundo, no ateliê dele, que inclusive foi feito pelo Zanini Caldas, pai do Zanini. Olha como é que todo mundo vai chegando perto da gente. Vai se confundindo. Não é? Quando a gente chegou, ele falou, Zanini conhecia. Quem fez meu ateliê foi o pai dele. Nossa, você tem que ver. Mais coisa aí do Osmundo para esse ano? Do Osmundo eu não sei. Porque agora a gente encerrou a tríade, né? Sim. De ódio às artes sacras, né? Mas... nós tivemos um feliz convite da DECA para fazer o Espaço DECA esse ano, né? E isso consagra bastante, porque é um desejo de vários profissionais assinar um espaço desse, né? E fico feliz que nós tivemos uma reunião ontem com a Fátima, que é uma figura de muita força e inteligência da empresa.
E ela nos falou que estava namorando a gente desde 2021. E é tão gostoso ouvi-la. Pois Legal. é, a gente ficou na antena de uma pessoa tão importante que tem uma força muito grande, né? Que se conecta com o Revestir, com o Casa Cor do Brasil inteiro. Onde tem Miami, onde tem Peru, né? Onde tem Casa Cor. E é a maior patrocinadora da mostra. Então, assim, nós tivemos essa coisa, fizemos a reunião ontem, ela passou o briefing para a gente e agora a gente tem que projetar. Nós não sabemos, mas o pedido é uma sala de banho. Então, aí a gente obedece a ideia, porque é o briefing que precisa ser contado, e para colocar os lançamentos dos produtos DECA, e a gente ainda não sabe o que a gente vai fazer. Mas, porque foi ontem. Mas o desejo já... Ah, tá. A gente eu e o Fabrício já Sim. trocamos figuras ontem pelo Instagram, a gente conversou pelo WhatsApp. E aí hoje de manhã também no escritório. Ele falou eu vi que você mandou. A gente sempre troca figuras, né? Sim. No ano passado, quem assinou foi a Janaína Araújo, né? Foi a Janaína, maravilhosa. E o projeto concorreu... Melhores do ano do Arquidei. O nosso também concorreu, né? Vocês também, né? Verdade. A Palafita e o Palafita. Bangalô. Foi Muito super, legal. é um dos maiores prêmios mundiais da arquitetura. Também, né? Isso, Um prêmio super nossa, importante. isso foi muito bom. A gente também a primeira, eu esqueci de falar do Arquidê, né? Porque quando a gente foi para a plataforma, eu falei, caramba. É verdade, teve esse verdade. momento, Esquecemos cara. disso, né? Aparecer a você nível clica mundial, lá, né, seu nome, cara? você tem uma Estúdio 126, páginazinha, né? Aham. Nossa, Muito legal. isso é Inclusive os projetos estão lá, né? um sonho, né? Não. Acho que, legal. assim, eu tenho que falar, porque, assim, pra quem não é do mundo da arquitetura, o Arquidê é assim. Pra quem é arquiteto, do primeiro período ao último, é lá que você busca Consome todas as Arquidê. inspirações, porque tá tudo lá, tudo. E tem que ser obra pronta, né? Não, A maior parte. é a obra pronta e é uma plataforma onde ela fala do projeto, ela mostra detalhes do projeto, então é uma muito curadoria, completo. né? Então você vive aquilo o tempo todo e de repente você está lá. Então, Nossa, assim, não foi é. esse dia foi. É sensacional. Também esqueci bom. dessa emoção Muito aí. bom. São tantas emoções, A Tá gente já tá vivendo. louco pra ver o projeto desse ano. Pois Só é, ver, eu né? também tô Ir lá, doido pra ver. Eu não consegui ver a capela de perto. Foi o primeiro ano desde que vocês iniciaram Casa Cor Minas que eu não consegui. Foi. Fiquei muito triste, mas recebi depois. E tem um negócio ali, né? Vamos partir agora pro Vai dar momento tempo? final. Não, né? Dá. Vai. Vamos pra esse momento, que aí a gente fala também aqui rapidamente só dos 10 anos, porque esse ano é um ano especialíssimo, aliás, e brindando também esse 10 ano com anos os 10 anos. que a gente Mas tá vamos sonhando. à sua dica de uma vez. A dica de arquitetura? Sim, por favor. Então, como tudo Ele- meu tem muito simbolismo, né? Sim. Eu trouxe aqui. do Zanini Caldas esse livro. Por que eu também trouxe? Além de toda a história, ele tem uma configuração de telhado, uma história muito forte. Ele esteve no Bangalô Bateia, que foi um presente do Zanini na época pra gente. E além de tudo, né, tinha momentos que nós estávamos passando, teve goteira, teve que ser interditado por um momento, choveu, o tapete molhou, não sei o quê. Aí você fica tenso. Todo mundo fala, é normal, é normal. E a gente não queria errar. Então, assim, foi tão bonito que junta força que, por exemplo, tem a Júnia Nock, que é uma mãezona. Eu abro do nada, a gente ia embora, escreveu Evandro, e aí tinha um trabalho de Feng Shui, porque ela foi lá para jogar uma energia boa pro ambiente. Oh, que legal. O Zanini depois passou mensagem, falou assim, Evandro, eu passei lá no ambiente, acendi um incenso e guardei um pouquinho, depois você acende, pra gente girar uma energia boa. Então, assim, novamente eu falo, porque a pessoa volta conosco e aí a gente tem uma história, uma energia de pessoas que querem fazer junto com você. Então, Sim. assim, eu sou muito grato a todas as pessoas que passam na minha vida, né, as pessoas que trabalham com a gente, né, eu falo os meninos, né, porque todo mundo, o Fabrício, eu sou muito grato por ele, porque a gente tem uma parceria, uma irmandade, e eu tenho uma gratidão muito grande por ele, tenho um respeito, admiração, e ele que não gosta de vir nada, mas é coisas dele, e eu Ele é respeito, e aí eu tento fazer esse papel da comunicação.
E é isso, é um livro, além de ter uma força muito grande, que mostra muita madeira, e a força de um arquiteto autodidata que conta uma história belíssima em vários lugares. Maravilhoso esse livro. E ele veio também por essa energia. Aí a gente tem, rapidinho... Super dica. Não sei se vai dar tempo, tô com medo do tempo. Dá, menino. Tá tranquilo. Relaxa. Ele quer achar, pai. Tem que achar. Não sou organizado, tá vendo? Ah, tá. Isso aqui é uma homenagem para o Alcemar, que ele... Ah! Que legal! Minha foto. Que legal, cara. Um para você e um para ele. Olha, obrigado. Esse é um anuário que tem... Conectar. Da Mundial Acabamentos que eles fazem. Gente, e nós legal. fomos premiados para sair. A gente escolheu sua fotografia. Gente, para te agradecer desde lá pelo amor de Deus, de trás, né? Fico honrado. Eu lembro desse dia. Também maravilhoso. tudo é sufoco. O Evandro só me leva pro sufoco. Incrível, né? Mas assim, é porque assim, é uma coisa muito louca, né? Hoje eu praticamente tenho vivido de fotografia e de arquitetura, e o engraçado é que quando a gente... E aí eu posso dizer sem medo, né? Que quando a gente ama o que a gente faz e a gente ama as pessoas que estão próximas da gente, a gente faz com prazer. Eu lembro que eu fui com o Evandro, fiz com prazer. Esse aqui eu fiz com um prazer tremendo. O primeiro eu acho que foi muito simbólico, porque não era minha área, não queria aquilo. E ali eu gostei tanto. E aí eu comecei... E é muito difícil fazer isso no interior, né? Muito complicado. E aí quando eu vi que saiu, né? Pela primeira vez eu tô pegando, né? No físico, né? Que é o objetivo da fotografia. Mas quando eu vi que saiu, cara, eu fiquei tão feliz. Eu falei assim, é um sinal de que... você fala muito disso, da energia, da conexão e tudo mais. E você sentir que você está conectado com as pessoas certas é ainda melhor. Sim. Né? A gente, quando convidou o Evandro para vir aqui, eu falei assim, o Jefferson, é o seguinte, o Evandro, apesar de ser o nosso amigo, o Evandro é um astro pra gente. Né? É um arquiteto que assim, cara, não, sério, porque assim, se a gente for né? Não, se a gente for buscar na região o que você e o Fabrício têm alcançado, né, com o talento e com a força que vocês têm, é difícil, você não acha, né? Então, te trazer aqui é uma honra, né? Eu acho que em nome do Arquibancada, a gente, assim, quero te agradecer muito. Eu tô feliz de estar aqui. Eu enrolei um pouquinho. Não, é porque o Evandro, assim, ele não... Esse dia chegou. Ele, assim, ele é difícil de se comunicar, você não tem muitas essas chances de tirar essas coisas. Ele almoça em Oslo e janta na Atacama. Assim, meu sonho. Tô trabalhando pra isso. E aqui é a capa da Casa Cor. Faltou isso, porque eu não tinha duas também. Mas eu vou tentar. Não, essa aqui vai ser do Arquibancada. Deixa aqui do cenário. Exatamente. Gente. Evandro, mas antes de terminar, rapidamente, esse ano, 10 anos de estúdio, o estúdio crescendo, se mantendo cada vez mais, né? Não só através dos prêmios, isso é o que todo mundo vê de certa forma, mas obviamente com os projetos, atendendo, como você bem disse, entregando o sonho, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande, que é lidar com o sonho das pessoas, às vezes com o bolso, não é só o sonho junto. Sim. Na maior parte das vezes, esse sonho tem um teto, você só pode sonhar até ali. E não cabe a nós entregarmos algo que não possa ser executado, né? Então, também tem isso. Mas, em 10 anos, tenta resumir pra gente, em poucas frases, né? Passado, presente e futuro desses 10 anos. Como que você descreveria isso? O que foi, o que está sendo e aonde vocês ainda querem chegar? Olha, eu tenho muita dificuldade dessas finalizações de passado, porque eu estou sempre vivendo um passado, um presente, parece que, igual eu te falei, esse círculo volta, as pessoas aparecem e eu não tenho essa sensação de que eu vivi algo que igual eu tenho a sensação, eu vou encontrar com meu pai que faleceu, eu tenho sempre que eu acho que eu não acabei, eu estou aqui fazendo nesse plano, fazendo o meu ofício, o meu trabalho, e nesse momento eu estou vivendo isso, né? O que eu gostaria mais de, por exemplo, assim, de que acontecesse que bons projetos, né? Sonhos de grandes e bons projetos, oportunidades,
e que a gente fosse mais compreendido, né? A arquitetura fosse mais compreendida, mais respeitada, que as pessoas compreendessem a importância dessa ferramenta na vida de todo mundo, né? Se você tem uma cidade urbanizada, passou-se por esse ofício. Se você tem um hospital, né, bem planejado, passou-se por esse ofício, uma escola. Então, a gente entender que não é um projetinho, não é um rabisquinho, não é uma folhinha, é um projeto, né? E a gente passa muito por isso, né? E é ruim você ouvir, às vezes, as coisas no diminutivo, porque não dá para você projetar uma coisa que custa 3 milhões e você cobrar no diminutivo. Não. Né? Então, eu acho que tem que ter um equilíbrio. Eu acho que está ainda muito desequilibrado uma relação com o consumidor, de uma forma geral. Eu não estou falando que é o meu, que é o seu, não é isso. É o de uma forma geral. O que a gente puder compreender a outra face, né, da ideia de que é preciso projetar, né? É preciso você tá comprando um processo de intelectualidade daquele profissional e que precisa ser respeitado como médico, como dentista. Exato. O desenho é só o final do processo. O desenho é só o final. E a alma que você entrega. Sim, a energia. Né? E aquele pódio que você quer entregar para aquela pessoa. Tudo que você viveu até aquele momento, ele está contido naquele projeto. Ele está ali. As pessoas né? precisam entender, por exemplo, que quando contratam você está contratando tudo isso aqui. Ó. Cada experiência dessa está te formando um arquiteto. Às vezes pensar um quarto não é simplesmente pensar um quarto, é trazer toda essa energia que você projeto, vai colocar, né? E eu também não romantismo muito a profissão, né? Porque tem a rede social, porque é muito difícil, é muito detalhe, é muita coisa que você tem que pensar para o seu cliente final, né? Para até que aquilo chegue e aquilo aconteça, você passa por nossa, isso aqui eu esqueci disso, mas tem que marcar isso, tem que marcar aquilo. Ainda é um trabalho técnico também. É muito técnico, desgastante, porque quando você sai desse emocional, dessa poesia, que na plástica você tem que fazer o executivo daquilo. Aquilo tem que funcionar daquele jeito. Tem que funcionar. Então, assim, é só as pessoas entenderem que é muito além de um 3D. Né? Eu não gosto de romantizar a profissão na rede social, eu sou às vezes visto de uma maneira contrária, porque, por exemplo, a gente está desde novembro sem postar no estúdio, porque a gente não conseguiu sentar, mas a gente está lotado de trabalho, está com muita coisa, mas a gente não conseguiu, porque o critério que você começa a querer postar, você vai ficando mais maduro, você vai ficando mais enjoado. Você não quer só aquele processo. E mostrar de forma diferente. Desculpa. Então, assim, de certa forma, eu acabo pensando que a gente vai muito mais da rede social. Não é... Eu vejo, às vezes, alguns colegas que estão ali o tempo todo fazendo uma visita, filmando. Cara, não dá tempo. Não dá tempo para você trabalhar. Não dá tempo você ficar ali o tempo todo. Mas que você contrate uma empresa, você precisa ver se aquilo está falando a sua língua. E é muito difícil. E o tempo está voando, está passando tudo tão rápido. Inclusive, a gente tem um programa sobre isso, que a gente conversou aqui com a Laís sobre branding, né? E aí ela falou muito sobre essa questão do Instagram e ela fala exatamente o que você está falando aí. Não é você entregar um volume de coisas, é você entregar a sua realidade. Exato. Né? E isso não é fácil, não é tão simples para um escritório que está constantemente trabalhando, que está criando, né, aí as suas raízes, as suas bases. Né? E a gente está nesses 10 anos sonhando, buscando, estudando. Eu acho que eu vejo muita importância da gente estudar o tempo todo. Né? Eu vejo vocês estudando livro e tal. Conhecimento contínuo. Isso é muito. Então é isso que a gente tem que mostrar. Exato. Cara, a gente está estudando, porque hoje isso deixou de usar. Isso aqui surgiu mais alguma coisa. Você está mostrando uma corrediça que daqui a próxima feira já tem uma que faz e faz outra coisa. E você, olha quanto de tempo que você precisa ficar atualizando o tempo todo. Às vezes você está viajando e você fica com consciência, gente, a pessoa está viajando achando que você está
Mas você está trabalhando. Sempre trabalhando. O arquiteto sempre trabalha. Vamos para a pergunta final. Então, Bom, vamos. Desde já, novamente, aliás, antes da pergunta, queria agradecer seu tempo, sobretudo. Eu que agradeço, gente. Um abraço para toda a equipe do estúdio, para o Fabrício, o nosso querido Pablim. Pablim, safado. É muito abraço bom, pra você. Eu falo por mim, assim, mas tenho certeza que pro Simar também ter participado da história de vocês, né, desde o início. Eu sempre falo para vocês, né? Vocês sabem que vocês fazem parte, eu sempre comungo, divido com vocês. Pra gente também é muito importante ver esse crescimento de vocês, né? Porque a gente torce junto, a gente participa, sua junto, né? Eu lembro que eu tava em casa com o Cintia assistindo no Instagram esse último. Foi. Quando falou, eu comecei a gritar, deu certo, meu Deus! E eu senti a energia lá de São Paulo. Eu falei, gente, como foi? Por isso que eu não sei, eu acho que desse último foi tanta gente. Foi muita torcida, muita energia boa, né? O outro a gente caiu de paraquedas, né? Então até nisso, depois disso tudo que você contou pra gente, que a gente vê que tudo, parece que as coisas vão confluindo, né? Junto com a sua fé, eu tô arrepiado. Mas vamos lá, a nossa última pergunta é: se você imaginar que a vida é uma grande arquibancada, é um grande jogo, né, nesse cenário, você tá ali, existe uma situação acontecendo e tem uma arquibancada em volta da vida. Aonde que você tá nesse cenário? Aonde que você se enxerga? Difícil, hein? Eu acho que eu tô sentado ali no meio de todo mundo, conversando, trocando uma ideia e assistindo aquele palco que está acontecendo. Legal. E desejando estar ali. Que eu também não sou bobo, né? Eu gosto. A gente gosta de um prêmio. Né? Então, mas antes eu assisto. Então, quando eu estou sentado na arquibancada, que eu estou absorvendo o que o centro está me falando, eu estou aprendendo, estou sonhando e ali desejando estar, não no lugar daquela pessoa, mas também ali. Eu sempre gosto de pensar nisso, assim. Como que é as respostas? Esse desgraçado, ele sempre tem as melhores respostas. Imagina. Não, cara, é porque a gente, toda vez que faz essa pergunta, a primeira coisa que vem na minha cabeça, ou eu tô à frente ou eu tô atrás. Ou eu tô do alto observando, ou eu tô muito perto do palco. Você é a primeira pessoa que chega e fala, tô no meio de todo mundo. Tô no meio da galera, trocando ideia, porque todo mundo junto faz muito mais do que um só. Pois é, mas olha, veja bem, não adianta nada na construção civil. O desenho aceita tudo. Se eu não tiver o pedreiro para executar para mim, não vai acontecer. O engenheiro que vai calcular, o rapaz do telhado, o serralheiro, o pintor, o fornecedor, tudo. Então tem que estar no meio de todo mundo. Não é fazer boa praça, não, mas você tem que estar, quer queira, quer não. Eu não acredito dessa arquitetura que não seja cognitiva, que as pessoas não tenham acesso. Eu não acho que a arquitetura ela mudou. Por isso que talvez é difícil finalizar alguma coisa. Legal demais. É difícil. Legal. Ó, mais uma vez, antes de terminar... Gente, obrigado. Casa Shopping. Espero que eu tenha falado direitinho. O quê? Obrigado. Foi maravilhoso. Isso tem um significado muito grande, porque é uma pedra fundamental, né? Que legal, vai lá pro escritório. E vem a pedra sabão. Então, mais uma vez... Mineira... Luciano, obrigado, Casa Shopping, obrigado a todo mundo. Agradecer aqui da minha parte a presença do Evandro, né? Já falei, mas volto a afirmar, você assim é uma pessoa que eu admiro, né? Que a gente busca inspiração no que você faz em todos os aspectos da sua vida, né? Seja na forma como você aprecia a arte, da forma leve como você se comunica, da forma como você busca seus sonhos e principalmente o arquiteto brilhante que você é. Então ter você aqui com a gente, né, no nosso humilde programa para falar de arquitetura é uma honra muito grande. Obrigado, amigo. Obrigado novamente pelo seu tempo, tá? Repito tudo que o Simar disse, tudo que a gente conversou aqui. Você é uma inspiração, sem dúvidas, na minha carreira. A gente está sempre conversando, trocando ideia. E a gente vai seguir junto aí nessa carreira. É recíproco. Muito. É recíproco. Muito obrigado. Tá muito legal. Espero que vocês tenham fé, resiliência. Exatamente. Né? Porque a gente não é fácil. É uma história que vocês estão tentando escrever. Isso. E a gente tem que dar continuidade. Tá aqui mais mais uma certeza que a gente está... E falar que eu sempre desenho eu e o Fabrício sentado numa pedra. Eu te mostro os desenhos. Muito bom, obrigado. Obrigado novamente, tá? Fica com Deus. Obrigado. E é isso, gente. Obrigado novamente. Obrigado aqui, equipe do Pod Studios. Hoje a gente excedeu um pouco, mas por um bom motivo. Evandro, tem papo aqui para mais uma semana. Tem papo para mais 5 dias. Exatamente. Obrigado aí. E lembra aí de se inscrever no canal, dar o like no vídeo e fica com a gente se esbarra na arquibancada. Tchau, até breve. Valeu, tchau.